E aí, galera, estamos voltando com o Fora da Caverna Podcast. É um podcast um pouco mais sério, não totalmente, não vai ser Jornal Nacional, não vai ter aquele lirismo da Globo, mas vai ser um pouco menos escroto do que é o Caverna do Ogro Podcast. E o nosso convidado hoje, cara, mostra ele aí, Eric, por favor, antes de eu fazer a apresentação. Você vai olhar para esse cara, se você não o conhece, você vai pensar que ele é tudo menos pastor. Ele não tem o estereótipo do pastor. Ele não é apenas pastor, ele é escritor, ele está presente na internet, já escreveu alguns livros, e estou com 2 deles aqui. O tipo de homem que você deveria ser. Referências bíblicas de masculinidade para o homem de qualquer época. E também, cara, um livro que deu muita polêmica. Ele parafraseou o Novo Testamento com a Bíblia freestyle, que é mais ou menos, cara, é como se 2 brothers estivessem no boteco conversando sobre a Bíblia. É mais ou menos isso, e isso causou muita polêmica no meio evangélico. Então a gente vai falar sobre fé, sobre a visão cristã, sobre a masculinidade, a gente vai conversar sobre vida, sobre negócio, é um bate-papo. Então recebam aqui o convidado de hoje, Ariovaldo Carlos Júnior. Opa! Beleza, cara, bom demais. Finalmente deu certo a gente se encontrar, né, cara? Exato, a gente já troca ideia um tempo na internet, né? Eu não sei o que causa mais polêmica, se é você acompanhar o meu conteúdo ou ter escrevido a Bíblia freestyle. O que causa mais polêmica? Quando nós começamos a conversar, até você falou sobre isso, sim, né? Você falou, eu falei, cara, quero te conhecer e tal, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, aí você falou assim, a gente ia andar junto aí, se associar na imagem, não vai ficar ruim, né? Eu falei, quem ainda tem alguma reputação a zelar é você, cara, eu já tô queimado há uma década, né? Eu fui tratado, por conta desse livro aí, como herege. De forma herética por causa desse livro. Só que o interessante é que não foram os acadêmicos até, que os estudiosos da escritura, sim, o pessoal de faculdade que botou esse rótulo. Foram, às vezes, os imbecis, como tem em todas as áreas, assim, né? Galera que, às vezes, não teve um pouquinho de paciência para olhar. É só a crítica, simplesmente pela forma. E paráfrase de Bíblia tá lotado, tem de monte por aí. Não, no próprio culto, o pastor sempre, geralmente, ele pega e torna mais popular a compreensão da Bíblia. Toda pregação é uma paráfrase. Toda pregação é isso, é verdade. E, vou começar lendo pra galera ter uma noção do que é. Pode ser só o primeiro capítulo aqui? Ele começa com Mateus, ele fala assim, Livro da geração de Jesus, o cara, da descendência de Davi e também de Abraão. Depois de Abraão, muito sexo foi feito e muitas crianças nasceram por conta disso. Essas crianças cresceram, se tornaram adultos e também fizeram mais sexo ainda. Até que 41 gerações se passaram e nasceu um cara muito jóia chamado José. Esse tal de José era especial porque quando a Dona Maria, sua noiva, apareceu dizendo que estava grávida do Espírito Santo, embora a história cheirasse a chifre, isso é muito bom, ainda assim ele foi paciente, tendo resolvido terminar o noivado discretamente. Só que naquela noite um anjo apareceu no meio do sonho e de maneira bem convincente o persuadiu a aceitar a missão de ser pai do Filho de Deus. Eita homem santo esse tal de José. O moleque que se chamaria Jesus, além de nascer de uma virgem, para não desmentir a profecia, também viria a salvar o povo das cagadas deles. José, cabra macho e obediente, não transou com a Dona Maria até que nascesse o menino que o ultrassom celestial havia prometido. Então aqui você desaponta muito o crente pela linguagem e desaponta o católico quando diz que não transou até que Maria tivesse o menino. Causa polêmica. Na verdade, o católico faz uma manobra nesse negócio aí, falando que quando fala dos irmãos de Jesus, na verdade seriam primos, né? Uhum. Só que é uma forçação de contexto grande, que não há consenso histórico sobre isso daí, né? Agora, eu vou te falar na real. Imagina assim, a sua esposa, veio um anjo e te convenceu. Você já tem que ser um cara assim, fora da curva para assumir esse BO. Sim. Agora, você nunca mais poder transar com ela e ainda permanecer casado e não poder transar com ninguém, podia ser arrebatado logo de velho, cara. Esse cara, então, tinha que ter uma devoção a José, então. Mais José, do que a Maria. O que a Maria fez? É verdade, esse é um ponto de vista interessante, cara. Se o cara aceitou tudo isso... E não tô desmerecendo, a Maria, beleza, mas o cara é o cara, mano. Ué, que farda é? Deus tá de sacanagem com esse cara, Esse velho. ponto de vista é engraçado, cara. Se o cara aceitou isso, ainda ficou o tempo todo sem transar, o santo é ele. O santo é ele? É verdade, cara. Isso isso que acontece com a comédia. Essa observação bem-humorada,
Às vezes, raciocinar sobre um assunto é engraçado, fugir do óbvio. Isso que você acabou de fazer pra mim soou como uma piada. Foi muito engraçado, assim, pensar. Nunca pensei nesse ponto de vista de José, assim. Eu pensei nessa paráfrase. Eu fui pra igreja em 95. E era uma igreja penteca, via uns anjos em lâmpada, aquelas paradas todas, né? Sim. Eu só sobrevivi à igreja, cara, porque eu vi coisas verdadeiras na vida de pessoas lá que foi deslumbrante. Eu virei e falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Mas eu já era um cara que curtiu o Deus metal, essa parada toda. Aí imagina você cair dentro de um lugar... Eu fui por conta de amigos que me evangelizaram, que Sim. Foi muito interessante. Mas eu tinha cabelo grande e a igreja fala assim, tira os brincos, anda de cabelo preso, pelo menos não fizeram eu cortar o cabelo, e não use camiseta de banda no culto. Mas o que tinha de interessante, que me atraiu, Bíblia, vivência comunitária, foi tão deslumbrante, velho, que eu achei o preço para pagar nesse aspecto pequeno. Então, no convívio da igreja, eu me submeti àquilo lá, mas a gente tinha a nossa vida. Quando saía à noite, quando ia... Eu queria evangelizar meus amigos no sentido de compartilhar minha fé, né? Você tinha quantos anos nessa época? 16 anos, cara. Cara, como é ter tanta personalidade? Primeiro, em 95, que eu acho que o conhecimento até teológico era um pouco menor, assim, era menos difundido. Era muito restrito aos guetos tradicionais. Sim. Então não era uma coisa como hoje, que a gente tem internet, né? Isso. Mas o que aconteceu? Aconteceu que no meio dessa confusão toda, a gente, nesse desejo de compartilhar alguma coisa com os amigos, dos buracos de onde a gente veio, fez a gente tolerar essas paradas todas. Só que eu não comecei esse projeto nessa época. Sim. Mas as Bíblias, cara, boa parte das Bíblias que se tem hoje não eram publicadas. As traduções... com linguagem mais contemporânea. A galera às vezes não entende que tradução tem que ser refeita de tempos em tempos. Não é porque a outra era ruim, é porque embora o grego e o hebraico lá bíblico são linguagens já estabilizadas, o hebraico bíblico não é nem o que fala em Israel. Sim. É uma coisa morta já. A nossa língua não é. Então, por exemplo, tem coisa que é xingamento que às vezes amanhã não é mais. Você vai no Rio de Janeiro, nada é xingamento lá, cara. É uma coisa impressionante. Então, tem lugares que você fica extremamente à vontade quando você vai conversar mais informalmente. Eu fui uma vez, a primeira vez que eu fui para Recife. Sim. Preguei numa conferência gigantesca, um cara me procurou no final e falou assim para mim, nesses termos, ele falou assim, cara, sua pregação foi escrota pra caramba, mano. E eu assim, pô, o cara falou isso na minha cara, velho. E eu assim, tá, né, tal. Aí, anos depois, eu tava em Curitiba, trombei com um outro cara que era de Recife, e eu vi o cara usando essa expressão escroto em outro contexto. E de repente eu descobri que o escroto era uma gíria pra legal pra caramba. Sim. Eu falei pra ele, cara, escroto lá em Minas é o saco do cara, velho. É a referência ao pior que tem. Exato. Então, eu li a Bíblia e as versões eram muito tradicionais. A minha visão, inclusive, é esquisito, porque eu ainda lembro do texto que eu li pelas primeiras vezes, mesmo que eu tenha hoje versões mais contemporâneas. Sim. E aí, assim, Deus, pra mim, fala tu, vós, fala concupiscência, jactância, um tanto de expressão que... Caramba, velho. E na época tinha que andar com o dicionário. Não tinha internet, não tinha celular. Então eu carregava a Bíblia e o dicionário. Você ia lendo e ia pro dicionário. E na época eu pensei assim, já pensou uma Bíblia que falasse na língua dos seres humanos? E para sair depois essas versões, nova tradução na linguagem de hoje, teve uns ensaios. E alguns foram muito mal recebidos na época. O povo recebia e falava, Deus não fala assim. Chamar Deus de você era um absurdo, né? E é uma coisa que a gente não tá ligado, que a escolha por fazer a tradução para formas mais conservadoras, no sentido da linguagem mais formal, isso foi escolhido porque a linguagem formal transcende o tempo. Por exemplo, se você escrever no português mais correto possível, ele é razoavelmente o mesmo com o passar das décadas. Mas quando você escreve igual eu escrevi, do jeito que é dois caras conversando no boteco, como você disse, isso aí tem data de validade. Daqui 10 anos... mudar mais rápido. Muito mais. É verdade, é verdade. Então a escolha dos caras de fazer a tradução, porque o grego, por exemplo, do Novo Testamento, ele é coloquial. Ele é um grego que eles chamam de koiné, que seria um grego de conversa, não um grego acadêmico. Sim. Só que na hora de traduzir, você fala assim, o grego está estabilizado. Mas a língua portuguesa não, então tem que escolher. O que você quer fazer? Você quer fazer um texto que seja claramente entendido, mas que perde o sentido rápido? Ou você quer fazer um texto altamente estabilizado,
mas que o cara vai precisar de auxílios ao leitor para conseguir entender até a própria língua dele. Então, quando você... primeira coisa que eu queria falar, tipo, eu acho que ainda fiquei impressionado como um cara com 17 anos consegue... Pô, eu tenho essa visão aqui, eu curto rock, eu tenho o meu estilo, mas essa mensagem aqui do evangelho é tão forte que eu vou me submeter aqui, apesar de manter as minhas crenças. Porque você manteve, até tá com a camisa do Iron Maiden, então você sempre foi o cara do rock, o cara... Sim. Um pouco mais pra frente do seu tempo ali naquele contexto. Mas havia um movimento acontecendo. Havia um movimento, assim, de ministérios que começaram a trabalhar especificamente com tribos urbanas, essa parada toda. Ah, então você não estava isolado nisso. Não, só que não tinha internet. Sim. Eu recebi um cara essa semana na minha casa, lá em Uberlândia, que era de região de Belo Horizonte. Esse cara é vocalista de uma banda de heavy metal cristão. Mas uma banda espetacular. O cara parece o Bruce Dickinson cantando. Sim. Uma coisa fora da curva. Qual o nome? A banda chama Dynasty. Espetacular, heavy metal e tal. Sim. Só que aí quando o cara chegou em Uberlândia, eu fui buscar ele de carro lá, levar pra gente tomar um café, eu encontrei com o cara, eu olhei pra ele e falei, mano, nós viramos dois velhos, cara. Se alguém olhar pra nós, fala, esse cara mexe é peão de fazenda e esse outro aí é um pescador. A gente não tem perfil disso tudo, né? Sim. Agora, eu conheci esse cara por correspondência. Você imagina que nessa época a gente comprava revistas de rock, e eu não tô falando de material cristão, Rock Brigade, revistas que saíam nas bancas e botava anúncio. Ah, você que curte as bandas, aí punham umas bandas cristãs lá, e aí você via outros caras e começava a corresponder. Eu troquei carta com esse cara, velho. Caramba. Eu fiz amizade dessa época. Depois ele montou uma banda, depois eu conheci esse cara. Eu rodei como motorista de banda lá de Uberlândia durante muitos anos. Que legal. E aí a gente foi flexionando o modelo cultural das igrejas, mas não foi um mérito nosso, porque eu tava lá no interior, aqui em São Paulo tinha movimentos muito fortes, algumas coisas que ainda existem, mas não existe mais essa expressão direta, até porque não é relevante. Se você vê um cara hoje com camisa do Iron na rua, talvez ele seja pagodeiro. Porque mudou tudo, cara. Mudou tudo. Hoje vende camisa do Ramones na Renner, na C&A. Sim. Eu escondi as minhas, cara. Eu tenho vergonha de usar. Tem camisa de banda de punk com glitter. Com glitter, é verdade. Eu guardei esse negócio, falei, daqui uns 20 anos, quando passar essa onda, eu volto a tirar as camisas do armário, né? Ó, eu sou de um tempo posterior, né? Eu nasci em 92, então quando eu comecei a ter consciência, assim, sei lá, eu devia ter uns 11, 12 anos. Já tinha MP3. Já tinha MP3. Vamos lá, 2004, 2005. Eu lembro que eu não escutava Kiss, eu era do interior da Bahia, né? Porque diziam que era uma sigla que significava crianças do Satanás, não sei o que em inglês. Falava, não, era Cavaleiros a Serviço de Satanás. Isso. Eu lembro disso aí, cara. Cara, eu sou de um tempo posterior e, tipo assim... Ainda tinha esse ranço. Ainda tinha essa parada e hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, que besteira. Eu fui uma vez, cara, numa pregação, era numa igreja dessas neopenteca. Eu já tava mais velho, já tava na faculdade, não tem tantos anos assim. Aí eu lembro que era um congresso para jovens. Aí o pastor começou a falar sobre empreender, sobre crescer, sobre não sei o quê. Eu comecei a ficar desconfiado. Pô, isso eu aprendo na faculdade, isso eu não preciso de Jesus pra... Entendeu? Tipo assim, eu quero ouvir de Cristo. Recém-convertido, eu falei, eu quero ouvir de Cristo. Eu tava naquela, sabe... Eu acho que eu era um cristão menos pior naquela época do que eu sou hoje, porque você acaba se acomodando. Mas eu tava naquela ânsia e tal. Aí eu fiquei já com raiva disso aí. Daqui a pouco ele tá pregando um testemunho que uma pessoa ficou possuída porque uma criança foi tirar um demônio de alguém, de um adolescente, e tava cheio de livros de Harry Potter lá. Eu falei, pô, cara. Ah, mas deve ser demônio mesmo, velho. Eu acho o Harry Potter chato pra caramba. Então, eu acho que Harry Potter pode até te deixar meio gay. Mas endemoniado, Se fosse talvez Senhor dos Anéis, não daria demônio, entendeu? E eu falei assim, cara, ali, graças a Deus, eu já tinha uma consciência e eu não boto nem mérito intelectual a isso, eu coloco Deus mesmo, assim, de mostrar assim, pô, isso é enganação, isso aqui, a verdade tá na minha palavra. Mas, cara, leva um tempo isso, por isso que eu fico impressionado de tão cedo assim, mas como você falou, já tinha um movimento na época. Tinha um movimento que a gente se inspirava, então tinha uma conversa na época entre Rio de Janeiro, Sim. uma igreja lá que chamava na época Comunidade S8, os caras começaram um trabalho com hippies no Sim. final dos anos 70. Caramba. Só que é uma coisinha assim, e existe até hoje a comunidade lá, mas é uma igreja pequena, quebrada, São Gonçalo, mas os velhão estão lá, cara.
Aí o louvor, aquela coisa anos 70, eu acho horrível. Mas é tão autêntico, porque, cara, é muito anos 70, assim, né? Mas é genuíno, é verdadeiro. E aqui em São Paulo tinha uma galera também que começou um movimento e numa conversa com Belo Horizonte, 2 igrejas, cara. E querendo ou não, São Paulo e Belo Horizonte é onde havia a conversa do metal, o desenvolvimento do metal. Então foi tremendamente expressivo e foram as inspirações para nós. Só que a gente era um grupo de evangelismo, a gente não tinha... Assim, na medida que eu fui lá para essa igreja, eu e esse meu amigo, aí de repente a gente conseguiu, assim, sem estratégia, muito mais vivendo, né? Sim. Agregava mais um cara, mais outro cara, aí isso começou a virar um problema. Porque a igreja tinha um certo estômago para receber os malucos, né? Sim. E na medida em que a gente se integrou muito bem na igreja, essas crises... A igreja tinha umas paradas zoadas, namoro de corte, essas paradas tudo, né? Mas eu nunca tive problema com isso, porque... eu olhava e falava, isso aí é besteira, eu tô com foco em outras coisas e tal. Então, e eu descobri que haviam exceções, né? Sim. Por exemplo, o filho do pastor era exceção para todas as regras zoadas que tinha lá. Geralmente é o pior da igreja. É o pior, por isso que é o FDP, né? Filho de pastor. Aí, o que aconteceu? A gente trabalhou alguns processos para a gente ganhar a confiança dos caras que nos pastoreavam ali e tal, para a gente aprender a ser exceções, mas de maneira legal, não sendo o cara que usa disso para aprontar, né? Para aprontar. Depois eu tive minha fase aprontando também, na faculdade, mais para frente. Mas isso tudo desenvolveu, deu um resultado muito interessante, começamos a juntar gente, começamos a enfiar gente em outras igrejas. Sim. Porque você pegava os caras que vinham do metal, você tinha que pulverizar, cara. Nenhuma igreja tinha estômago para receber isso tudo. Até que o Sal da Terra, que é essa igreja lá de Uberlândia, atravessou a nossa história. E quando eles atravessaram, os caras tinham estômago. No final das contas, até a própria igreja onde eu estava, assim, resumindo a história grandão, falou, vão para lá. Não foi um cisma, eu nunca rompi nem nada. Eu fui enviado para o Sal da Terra. E aí lá nos plantaram essa visão, cara. Viraram e falaram assim, o que vocês estão fazendo tem o potencial de ser uma igreja. Sim. E aí nós plantamos uma igreja. Isso foi em 2002. 2002. Então, assim, Ariovaldo, o seguinte, essa sua experiência, essa sua experiência um pouco não tão convencional no meio cristão, ela faz a gente chegar à conclusão de que dizer que o evangélico necessariamente é uma pessoa retrógrada, presa ao passado, a um costume que ele é inalterado, é uma visão acertada, é uma generalização certa ou é falta de conhecimento, cara? A mídia, o que aparece na mídia a respeito das igrejas, eu acho que é só o pior. Mas não é só a respeito das igrejas, é a respeito de tudo. Notícia ruim vem demais, né? Demais, cara. Cara, eu não vejo televisão. Sinceramente, eu não vejo televisão. Por quê? Porque não dá, cara, não dá. Eu tenho um filho de 14 anos. Meu moleque nunca viu televisão. Ele nunca viu, ele nunca assistiu. Por quê? Porque não faz parte do mundo dele. Sim. Eu tenho 3 TVs em casa. Mas hoje em dia você seleciona o que você vai assistir. E eu não tô falando daquele pudor, eu só vou ver coisas. Eu te acompanho, cara. Eu assisto as tosqueiras lá, tá ligado? Eu rio pra caramba. Mas eu tô dizendo assim, quando você vê esse lance da mídia que trabalha só em cima da desgraceira, da mesma maneira, infelizmente, quando você olha o que as igrejas projetam como imagem, o que está na mídia, de certo modo, forma o imaginário popular, é, infelizmente, aquilo que é a expressão de uma força financeira muito grande ou desgraceira também. Sim. Agora, a gente que viaja e que acompanha as igrejas de tudo quanto é quebrada, cara, eu falo, essas igrejas grandes não representam, e não representam estatisticamente, o que viria a ser nem o povo evangélico, nem o povo cristão, cara, como um todo. Porque as igrejas grandes são minoria, cara. Você fala, não, mas aqui tem uma igreja com 10 mil pessoas, na outra cidade também tem. Tá bom, mas para cada uma de 10 mil, vai numa periferia, você vai ver um monte de portinha com, às vezes, uns caras que tem pouca instrução, mas que tem o coração. Sim. E aí, velho, eu olhando isso tudo, eu falo, isso é o underground, cara. É como se fosse... na arte seria como se fosse um underground, realmente. A música que aparece é a música mais chula que tem, mas é mais popular, que tá o tempo todo. Você vai ver Anitta, você vai ver o sertanejo dizendo que ele tá no camarote tomando uma, mas aquele músico dedicado, ele tá lá ali, não vai aparecer. Talvez um programa de nicho, alguma coisa, a mesma coisa acontece com a fé, né? A gente tem uma igreja lá em Salvador, em Valéria. Sim, lugarzinho bom pra caramba. Valéria, ali precisa dar...
da obra de Deus. A última vez que eu fiquei lá, eu fiquei lá uma semana da última vez, fizeram programação legal lá e eu até avisei minha mãe depois, né? Porque minha mãe sabe como é que é a situação lá, ela já foi lá. E ela falou assim, não, foi tranquilo? Eu falei, não, foi tranquilo, eu só vi um homicídio e eu não vi, já estava morto a hora que eu cheguei ali, né? É um bairro super complicado. Super. E a gente tem uma igreja lá e os caras têm um grupo com jovens da própria comunidade e eles tocam samba, cara. Sim. Qualquer coisa que eles vão tocar, tem samba. Aí acabava o culto no domingo, o culto era de manhã e tal, e eles vão lá, catam os instrumentos, velho, faz um almoço e começa a tocar. E aí eles tocando os louvores, essas paradas tudo lá, as músicas de crente, que às vezes eu nem conheço, essas muito novas, mas tudo do jeito deles. Eu tive que virar pros caras e falei assim, peraí, cara, vocês estragaram o negócio no meio do culto, tentando imitar as igrejas da mídia, tentando tocar Hillsong, lá. Sim. Porque Hillsong, por exemplo, uma igreja gringa, ela é legítima no contexto em que ela veio, no contexto que ela existe. O Diante do Trono, aquela parada de Belo Horizonte, é legítimo lá. Agora, você pega uma igreja em Valéria, na Bahia, mano, e o cara vai tocar Hillsong, aí eu falei pros caras, e eu conversando isso, e o pastor do lado assim, falando assim, aí, tá vendo? Eu tô falando isso pra vocês não acreditam, tem que vir alguém de fora, né? E eu falei assim, se vocês gravarem Hillsong nessa versão de vocês, e isso cair na internet, e o Hillsong lá da Austrália vê, talvez eles levem vocês lá pra tocar pra eles, cara. Por quê? Porque é verdadeiro, né? É. Então esse lance desse estereótipo que o pessoal acaba formando, essa imagem do evangélico, do cristão e tudo mais, é fruto da mídia. E a mídia... é complicado, porque se você não tem filtro para selecionar, você vai engolindo tudo que colocam. Sim. Por exemplo, esse lance que eu falei de não ver televisão, eu não vejo mais portal de notícia. Por quê? Porque não dá para confiar em nada. Eu não estou sendo conspiracionista, eu só estou dizendo que o que move hoje todos os portais de notícia é aquilo que vai dar audiência. Sim. Então, no geral, eu descobri que meus amigos gastam muito tempo com isso. Eu espero eles já filtrar e se afetar, e depois o cara vem e fala assim, você viu que aconteceu tal coisa? E aí, se me interessar, aí eu vou pesquisar. Vai pesquisar a respeito. Porque, na boa, não muda nada, cara. A maioria dos assuntos não muda tranqueira nenhuma na sua vida. Então por que eu fico gastando tempo com isso? Eu vi uma postagem, não lembro de que página foi, aconselhando que era muito melhor você ler os clássicos, assim, clássicos da literatura, de filósofo, do que você acompanhar as notícias. Não há dúvida sobre isso. Porque, de fato, se você vai ler, por exemplo, sei lá, um livro que mais marcou minha vida que eu li foi Crime e Castigo, Dostoiévski. Porque a profundidade como ele relata os personagens. E você vê a personagem mais doce que tem, a mais amável, é a prostituta, é Sônia, né? E é a pessoa que mais se assemelharia ao ideal cristão. Não pela prática, a prática é contrária da prostituição. Mas por ser uma pessoa compassiva, que se importa com os outros e não sei o quê, e que vai mostrando daquele meio de gente maluca, ela é a aparenta mais, e também mostra a consequência do erro, né? O criminoso, ele já sofre dentro dele com a consequência do erro antes dele ter uma punição. E, cara, aquele foi o livro que, assim, falei, que bicho genial, hein, velho? Como é que o cara consegue ser assim? Dostoiévski, no geral, vários escritores russos, os caras se tornaram especialistas em retratar o drama humano. E aí o interessante do drama humano é o seguinte, você faz um juízo de si mesmo e da realidade um pouco mais equilibrado. É. Cara, quer ver um exemplo? A gente falando de mídia, o tanto que é uma tranqueira, né? E eu tava pensando sobre como que a igreja tá no meio desse fogo cruzado. Teve umas minas aí esses tempos atrás, em alguma universidade, eu não sei nem ao certo em que cidade, que zoaram uma mulher mais velha que foi fazer universidade. Sim. Aí acusaram elas de fazer etarismo, esses nomes modernos que a gente nunca sabe o que significa direito, né? Sim. E eu já achei engraçada a notícia, porque a senhora que foi zoada é uma pessoa da minha idade, que tem uns 45 anos, né? Sim. E eu falei assim, o conceito de velho é tão relativo, né? Mas tá bom. Aí eles zoaram ela e fizeram um post no Instagram, esse negócio viralizou e aí passou a haver um cancelamento delas. Cara, foi muito pesado, porque a galera detonou essas minas. Isso virou matéria no Fantástico, por conta dessas garotas. Elas foram, se eu não me engano, tiveram alguma disciplina da própria universidade. O que aconteceu como resultado disso tudo? Nós estamos falando de garotas de 18, 19 anos. O que elas fizeram? Elas sendo imbecis,
Porque o lance, se você faz uma piada com etarismo, tá ligado? No palco, quando você tá fazendo o seu show lá, mano, você tá ofendendo quem? Esse é o detalhe. Agora, aquilo ali tinha um objetivo, tinha um alvo. E elas filmaram a moça. Então, cabia uma retratação. Mas quando que o erro delas está pago? E não está pago. Então, o que aconteceu? Elas não têm vida mais. Elas tiveram que mudar de cidade. E aí, acabou, cara. A vida dessas duas garotas acabou. Agora, se elas tivessem talvez matado alguém e não tivesse tido mídia, tava tudo certo. O goleiro Bruno, velho, que fez aquela parada toda e no final segurou o rojão e cumpriu pena. Aí ele sai, ele vai trampar. E aí os caras vão lá e boicotam ele. Eu falo, mas quando que tá paga essa pena? É uma dúvida que eu tenho. Então, se não tá paga nunca, então põe pena de morte logo. Aí resolveu o problema. Aí os caras, não, que não sei o quê. Mas você tá defendendo a pena de morte? Não, eu tô só defendendo a coerência. Então, nesse sentido, o cancelamento ele se coloca antagônico ao cristianismo, né? Que tá falando em perdão o tempo todo. Agora, essas garotas, a igreja vai conseguir absorver e vai conseguir receber? Não. A igreja erra? A igreja não, mas as pessoas que compõem a igreja erram o tempo todo. Sim. Essa galera que tá na mídia e os escândalos que tem envolvendo pastores, dinheiro, como tem em tudo quanto é lugar, né? Agora aqui que tem o padre lá, que você tá ligado, né? Padre. Tem um padre que, inclusive, me processou, o padre Júlio Lancelotti. Não, eu ia falar era dele mesmo, né? Ele me processou porque eu fiz uma piada, ele reclamou. Vai ser baixo que eu falava. Ele falou que. Ele reclamou na Copa de 2022 que os jogadores comeram um bife com fio de ouro, que era ostentação, pessoa que vem de um país tão pobre. Aí eu comentei no vídeo lá, padre, se fosse um garotinho de ouro, você ia querer comer, né? Aí ele me processou e pedindo, sei lá, uns 15 mil, mas eu acho que acabou deixando pra lá depois. Foi negado. Mas é interessante, cara, que essas pessoas que estão cancelando, que querem linchamento moral, às vezes até físico de alguém, elas estão sempre se escondendo atrás de virtude, cara. O caso dessas duas garotas, elas poderiam ter tido uma repreensão da universidade, elas poderiam ter que, lá na universidade, pedir perdão para a própria moça. Sim. Ou, às vezes, gravar um vídeo se retratando. Sim. Mas aí acabou, né? Não é suficiente. Na verdade, esse desejo do ser humano por linchamento, né? O cara já tem lá desde do Coliseu, a gente sente prazer, infelizmente. Mas o cara que quer o linchamento, ele é contra a pena de morte. Pois é. E a favor do aborto. Pois é. Sabe outro absurdo nesse contexto? Chamam como Ariovaldo, pastor, prefere que chame como? De Ari, tá suave, mano. Tranquilo. Sabe que lá na igreja eu sei quem é visitante, quem é membro, assim. Se o cara me chama de pastor, é visitante. Se ele me chama de Ari, é porque ele já é membro. Pronto. Aí depois eu vou descobrir o nome dele, né? Que tipo, eu vendo o vídeo no Twitter, muito vídeo de Red Pill aparecendo, aí os caras pegam, sei lá, uma menina que teve um passado assim, promíscuo, ou que se expunha demais sexualmente e tal. Aí os caras pegam os vídeos dela antigo e pegam um vídeo novo, às vezes aquilo. E aí falando, agora zerou a quilometragem, agora achou um otário, não sei o quê. Cara, isso aí eu acho um lixo, velho. Você tá tirando... Cara, se tem uma coisa que Cristo mostra que pode mostrar pra promíscua, pro homossexual, pro cara que é irado, pro qualquer um que tem qualquer coisa de pecado, ou até pro cara que não tem um pecado explícito, mas tem uma coisa primorosa de Cristo, é a redenção. E os caras estão tirando a redenção, velho. E esses caras ainda se dizem cristão. Eu falo pros caras o seguinte, eu vejo muita gente em crise com a fé cristã que fala assim, como pode Deus condenar alguém? E eu tenho uma percepção diferente. Eu entendo perfeitamente como é que Deus condena alguém. Porque se eu estivesse na posição de Deus, eu não salvava ninguém, cara. Eu falo, eu me olhando no espelho e sendo profundamente honesto, eu tô aqui por quê? Por cota? Deus me achou bonito, eu não consigo acreditar nisso, cara. Então é uma bondade que transcende, que eu não consigo imaginar. É mais fácil você entender a condenação do que o perdão, né? Total. Se eu fosse Deus, eu faria igual Thanos, tá ligado? Mas eu estalava o dedo 2 vezes, porque eu eliminava era tudo. Pra ver se não sobrou nada. Cara, olha as causas imbecis que a gente tá se metendo. A gente fica assim, a preservação ambiental. Tira todos os seres humanos do planeta que o planeta resolveu o problema, cara. Só esse o problema. Pois é. Parece que... Mas você fala de uma forma irônica. Mas em todo mundo que quer resolver problema, acho que o maior problema de tudo é o homem. Já percebeu? Porque, cara, não tem como a gente viver
Eu não sou a favor de você pegar e desmatar tudo, acabar com tudo. Mas não tem como você viver sem causar impacto. Você caga, brother, você caga. Você já tá causando dejeto. Você vai trazer algum impacto pro meio ambiente. Não tem como e ter um impacto. Se a feminista olha pro homem, o homem não presta. Essencialmente porque ele é homem, ele é vilão. Se é o misógino, ele vai achar que mulher não presta, toda mulher é enganadora porque é mulher. Se é o politicamente correto, vai dizer que todo mundo é racista em desconstrução. Então você já tem... É o tempo todo, tipo, mostrando que o homem é o problema. E de fato é. O homem, eu diria, o ser humano é o problema. Ser humano, Só que, tá bom, nós vamos então extinguir a raça humana para resolver? Não. Entendeu? Então... É lidar com o problema, porque quem fez isso foi Deus, quando via Cristo. Mas agora, os caras estão procurando... eu não entendo como é que Deus salva alguém. Eu entendo como é que ele condena. Então, pra mim, na boa, velho. Imagina assim, eu trampando, pregando o evangelho, gastando minha vida nessa parada, tá ligado? Não ganho dinheiro com esse negócio, eu gasto dinheiro com esse negócio, eu tenho que dar meus pulos e tudo mais. E beleza, agora imagina que no final, eu chego lá, todo bonitão, né? Ah, Deus, diante de Deus. Aí vira Cristo pra mim no último dia e fala assim, Ari, você mandou bem pra caramba, você é o cara, mas não. Entendeu? Tem um tobogã ali, cheio de gilete, com álcool, e você vai cair no colo do capeta. O que eu posso falar pra Deus, cara? Eu tô dizendo, cara, eu me conheço, e eu tô falando do cara que tá tentando, que tá se esforçando, que tá gastando a vida nisso. Mas naquele momento eu vou ter que virar e falar assim, o senhor tem razão. Por mais que eu não queira isso, mas ele tem razão. Agora, como é que Deus salva alguém? Eu não sei. Mas eu fico muito feliz com isso, cara. Só grato, né? Sou grato. Então, eu trouxe no outro dia no Caverna do Ogro aqui um comediante que ele é Marcelo Marrom. Você conhece? Marcelo Marrom, ele assim... acho um cara muito legal, tá? Eu não tenho nada contra ele, não. Inclusive, que crente ou que é muito progressista tem que aprender... quem é reacionário, quem é progressista demais, a conviver com a diferença. Ele tem uma filosofia de cristã que me parece mais influenciado por Caio Fábio, por Ed René, por esses caras. Sendo honesto, a filosofia cristã, eu tenho nojo do que ele fala, nojo, pavor, sou totalmente opositor ao que ele diz, mas não a ele. Cara, isso que você falou é um ponto importante, olha só. Nós temos que parar de respeitar opiniões. Nós temos que respeitar as pessoas. Cara, eu juro pra você que uma frase que eu falei com o meu amigo há muitos anos, que é a primeira vez que eu encontro uma pessoa que fala algo parecido. Ele falou, eu não respeito sua opinião, não. Eu respeito seu direito em tê-la. Lógico. Porque você vai respeitar opinião uma merda. Aí você vai respeitar a opinião bosta, cara. É isso, cara. É a primeira vez. Eu acho a gente é parecido nisso e é parecido também se envolver em polêmica. Com muita gente, né? Só que você tá entrando nisso numa consciência que me impressiona, cara. Eu acho que eu fui mais ingênuo. Por exemplo, eu lançaria esse material da Bíblia Freestyle hoje com um pseudônimo. Sim. Porque no final o material chegaria lá do mesmo jeito e eu não sei o que eu ganhei com visibilidade. Porque eu não tô nessa parada por grana. Então, eu não monetizei isso. Se eu tivesse monetizado, teria sido talvez um bom negócio. Sim. Que agora eu estaria sofrendo, né, na Europa, né? Eu vi um trecho de podcast, você falava que você não ganha dinheiro com ministérios, você recebe ofertas. Mas assim, igual, por exemplo, os caras me convidam e aí o cara fala, pô, quanto custa pra te trazer? Falei, mano, se eu não gastar, nós já começamos bem. Sim. Você quer me abençoar com alguma coisa, tá tudo certo, mas eu não condiciono uma coisa com outra. Eu tenho outros negócios, tal, onde eu dou meus pulos, né? Você acha errado ganhar dinheiro com as coisas de não, Deus? Eu só acho ruim não ser clara a conversa e a proposta. Por exemplo, a igreja lá onde eu pastoreio, que eu sou o coordenador lá da Sal da Terra, nós temos um pastor em dedicação exclusiva, um cara que nós pagamos. Por quê? Porque nós precisávamos de alguém nessa posição, porque tem muita demanda, cara. E não é uma igreja grande, é uma igreja de 100 pessoas, mas tem demanda. Né? Então, nós arrumamos um cara que tem o perfil, que tem a parada, e eu tô lá também ao mesmo tempo para tentar zelar para que ele não vire um empregado. Porque senão a relação fica muito ruim, cara. Né? Que é o que acaba, infelizmente, acontecendo em muitas relações. Então, eu não acho um problema o cara ganhar nisso. Sei lá, o cara monta uma banda, ou o cara vai pregar mesmo e fala que cobra. Eu só acho ruim o cara que cobra e fala que não cobra. Que não cobra. Ou que fala que tá fazendo essa parada, eu tô fazendo para Deus. Mas você não acha que tem um limite, um teto, assim, não, que chega... Eu te contar uma legal, cara. Uma vez entraram em contato comigo num evento no Piauí. Aqueles eventos evangélicos que
que junta todas as igrejas, aqueles eventos de cidade, né? Sim. Aí me ligaram, falaram assim, pô, estamos te sondando, seu nome. E aos empresários, cara. Hoje em dia quem cuida das coisas de crente, os eventos, é empresário que tá nessa por dinheiro. Eles atravessam a parada toda. Eu já tive uma proposta também do empresário falando assim, cara, deixa eu te agenciar, aí eu arrumo toda a parada e é o seguinte, você vai ganhar tanto por mês. O cara resolve sua vida. Sim. Só que aí eu não escolho onde eu vou e ele ainda fica me tesourando nos limites do que eu posso tocar. Aí eu falei, mano, não me interessa. Eu prefiro trabalhar para pagar essa conta do que ter que entrar nessa parada. Aí nesse evento, como já tava assim, macaco velho dessa parada, casca grossa, eu começo a sondar melhor, né? E aí os caras, não, vai ser despesa tudo tranquila, tal, papapá. Só que o cara perguntou assim, quanto que você quer de oferta? E o cara é empresário, é tudo certo, né? Não, e a galera põe preço, cara. Se é oferta, você não escolhe, pô. Mas aí, como eu já conheço o perfil, virei pro cara e falei assim, deixa eu te fazer outra pergunta, quem mais vai estar? Aí o cara foi falando os nomes, e um dos que tava era o Silas Malafaia. Aí eu virei e falei assim, não, tá tranquilo então, o tanto que o Silas cobrar, eu também cobro. E se ele não for de graça, eu também vou. E acabou a conversa, me cortaram eu do evento, tá ligado? Aí fala assim, mas você recusou quanto? Eu não sei, eu não sei quanto que ele recebeu, mas ele foi. Foi por uma grana, com certeza. O que eu estou dizendo é o seguinte, e eu falo isso pra galera, eu falo, só não me desonra, cara. Que é muito ruim a gente ir num lugar pra fazer o mesmo trabalho e aí a gente tá falando que tá fazendo pra Deus, né? Isso. Eu não tô falando de uma banda, porque, cara, ou um comediante. Pô, tem épocas que você tava abrindo pros caras e se você recebia alguma coisa era muito menos do que o cara. Sim. Aí chega outras ocasiões que os caras estão abrindo show pra você. Sim. Ué, mas o quanto vale? O quanto que as pessoas querem ver, o quanto que o evento monetiza. Sim. Da mesma maneira essa parada, cara. Só que aí um evento, nós estamos indo pra pregar, todo mundo... Então, aí você vira e fala, não, fulano eu vou dar 50 mil pra ele e pra você eu vou dar 500. Isso. Velho. Não... Eu prefiro não ir. E não é que eu quero. Eu falo assim, fala pra ele por 500 que eu também vou, cara. Se for pouco, eu vou, né? Se for pouco pra ele também... mas ele não vai, né? Não vai. Até uma questão de... Isso aí você já filtra o propósito do evento, né? Filtra, totalmente. Porque... Agora, o que eu falo da mídia que esse negócio trouxe pra mim é que quando deu 10 anos atrás, né? Foi 11 já, né? 2013, 2012 pra 13. Eu tirei uns dias de folga, tava em casa, aquela ideia do se Deus falasse uma Bíblia na linguagem dos seres humanos lá de 95. E aí eu em casa assim, catei o computador e falei, cara, vou criar um blog. E eu publicava um capítulo por semana. Eu ia lá, por dia. Eu lia, escrevia do meu jeito ali e colocava. Quando eu publiquei uns 8 capítulos num blog, sem divulgação, sem monetizar, sem nada, cara. Uma semana depois, televisão batendo na minha porta. Dando entrevista pra tudo quanto é canal. Virei capa do G1. A vida virou um inferno, cara. Tá ligado? O cara que reescreveu a Bíblia. Eu falo, não, peraí, paráfrases. Tem um monte no mercado. O que chegou até a mim foi que você reescreveu a Bíblia. Aí você lembra daquela parte que aí daquele que mudar um ponto, um tio. Que é lá no Apocalipse e que é uma referência curiosa, né? Porque aquilo lá tá falando do quê? Aquilo lá tá falando da profecia do próprio Apocalipse. Até porque o cânon da Bíblia não estava nem fechado quando esse texto foi escrito. Nossa. E uma coisa legal, você não deve ter chegado no Apocalipse que está lá no final. Não. Eu começo o Apocalipse falando sobre isso. Fala assim, ó, se você chegou até aqui para ver como que eu vou mexer no texto para eu me comprometer por conta dessa ameaça aí, né, do apóstolo João, então fala para você, cara, você se lascou. Porque é o seguinte, esse livro eu não vou parafrasear. É o único livro que tá nessa impressão aí que eu não fiz isso. Eu falei, eu vou fazer um comentário do livro. Então eu fiz um comentário. Né? Por quê? Porque eu falei assim, aí eu estou entrando num tema complicado. E não é porque não haveria liberdade, é porque como a visão que João tem é uma coisa... Ele tá vendo e você não tá vendo o que ele tá vendo. Você tá vendo a descrição do que ele entendeu do que ele tá vendo. Sim. E aí, mano, é uma visão muito extraordinária, uma coisa muito fora da curva e que carrega um contexto profético. Como é que eu vou explicar isso, velho? Então, de uma... Tipo, cara, é engraçado que eu me deparei com isso anos atrás e agora. A sua intenção nunca foi reescrever a Bíblia, foi tornar mais fácil e não é nem substituir, né?
Não. Isso aqui é, como você falou, uma paráfrase para alguns, mas talvez daqui as pessoas procurem a versão mais... as traduções mais originais. Todos procuram. Eu tive a história com um cara que foi genial. Na época, quando eu tinha feito um site, eu ia publicando um capítulo por semana. Aí eu tava lá, acho que pro terceiro evangelho ainda, né? Mateus, Marcos, eu tava em Lucas ou entrando para João, soltando um capítulo por semana, por dia. Um sujeito me mandou um e-mail. Na época, acho que não tinha WhatsApp. Aí o cara me mandou um e-mail. Aí ele manda e fala assim, cara, eu tava navegando, achei alguma referência no Google, cliquei e caí no seu site. Aí eu comecei a ler e ri horrores do que eu comecei a ver ali. E aí o cara começou a acompanhar todos os dias. E aí o cara me escreveu falando assim, eu tinha certeza que você era ateu. Falou, porque a narrativa estava muito interessante. Aí eu falei, peraí, você achou meu site, começou a ler todos os dias e você pensou que eu era ateu? Pensei. Falei, tá, o que você está me escrevendo? Ele falou assim, porque um dia você contou alguma história, eu não me lembro ao certo mais qual era, e eu fiquei tão assustado que eu falei, não, essa parte aqui ele forçou demais o contexto. E aí ele foi na sala, pegou aquela Bíblia da avó dele, aberta no Salmo 90, cheia de poeira, fez... para sair aquela poeira e foi procurar o texto no original, entre aspas, né? Mas numa versão convencional da Bíblia que tinha lá na sala. E aí a hora que ele leu o capítulo... Aí o cara se surpreendeu, ele falou assim, cara, tava tudo lá. Falei, o que você fez? Ele falou, eu voltei no começo do Novo Testamento e eu tive que reler de novo comparando. E ele falou assim, eu descobri que você não inventou nada. Tudo tava lá, era só o jeito de contar. Então você ganhou o título de herege de forma descabida, né? Talvez... Por que eu não parei com isso e não me retratei? Porque a quantidade de histórias que aconteceram dessa natureza foram tantas, mas tantas. E eu ia tirando print, eu ia guardando e guardei tudo isso, mas guardei pra mim, eu nunca publiquei. Levando aquele princípio de que você conhece a árvore pelos frutos, então você acertou, né? O que eu levei de pedrada ficou barato, perto daquilo que eu achei que foi o benefício. Boa. E hoje em dia, cara, quero uma pergunta que eu tenho uma opinião a respeito, mas eu queria ouvir da sua opinião, que é uma pessoa que certamente Deus usa muito mais do... Como fala assim, a discutir o Marrom, falou, não, que eu sou casa do Senhor. Eu falei, eu sou no máximo um Airbnb, que Jesus passa um dia ali e depois eu atrapalho Jesus e ele se acaba... E os gordos são uma catedral, né? O Templo de Salomão, né? E, tipo, como é que você vê a heresia? O que é que se manifesta hoje mesmo como heresia e passa desapercebido nas igrejas, assim? Isso que você falou aí do eu sou o templo de Deus e não sei o que lá, tem uma nuance nesse entendimento que é muito importante e que é talvez onde a galera tá assim comendo bola em tudo quanto é contexto. Sim. Às vezes até nas igrejas tradicionais. O texto da Escritura não dá o entendimento de que você é esse lugar onde Deus habita. A ideia é que nós somos. Aí você fala, mas olha os contextos quando fala, vós sois casa espiritual, vocês são e tudo mais. Nunca fala para um indivíduo. Então a ideia é o seguinte, o Espírito Santo habita em você e em mim quando há consciência de que nós fazemos parte de um todo, que é a Igreja de Cristo. Sim. Agora, se o cara acreditar que ele pode se alimentar de Deus, em qualquer significado que isso tenha, só para resolver o seu próprio problema, esse cara não entendeu nada, esse cara tá tomando indignamente da mesa de Deus, cara. Sim. Então, pode pegar quem for e dar uma analisada. O cara que puxa para a vivência individual, ele não entendeu nada. A responsabilidade é individual, mas ela é em função de uma vida comunitária. E não é coletiva, como a galera usa. Hoje em dia tá na moda, tudo é coletivo, né? Eu odeio coletivismo, velho. Coletivismo, basicamente, eu falo assim... você tem que se submeter para aquilo que é bom para todo mundo. Enquanto que a consciência comunitária é diferente. Por exemplo, a sua família, ela não pode demandar de você responsabilidade. Você, como o homem responsável que é dentro da sua família, ninguém toma a sua vida, você dá voluntariamente. Então a vivência comunitária é para ser isso. É gente que tem consciência de responsabilidade. Então, isso é bom para todo mundo. Então, beleza, mas ninguém pode me obrigar a fazer isso.
Se eu fizer, eu faço por uma consciência. Aí você começa a separar os homens dos meninos. Sim. Porque o menino tá na história só pra comer, só pra se receber. E os homens não, é o cara que morre por uma causa, que morre pela virtude e tudo mais. Sim, que se dedica, né? Ele se dá... Por isso que você, até no seu livro, você falou sobre isso, esse que o... Da masculinidade, salvo engano, tem algum trecho, se eu estiver errado, me corrija, mas um que me marcou muito foi dizendo que Deus é homem porque ele serve. Sim. O Jesus é homem, né? Que você fala. Jesus é homem porque ele serve. O Cristo se manifesta como homem. Que é mais ou menos esse o propósito do que é tirado da masculinidade, né? Porque o pessoal reclama porque o homem toma o protagonismo e esse homem mesmo reclama, por exemplo, é uma reclamação muito comum. Porque o homem que paga a conta. Cara, isso é tão mesquinho, brother. Eu queria pagar a conta de todo mundo, velho. Entendeu? Pensa você sair com seus amigos, vai no bar, todo mundo come, bebe o que quer, e você poder virar e falar assim, é tudo por minha conta. Isso é fardo? Se você pode, pra mim é privilégio. Se você pode, é privilégio, O homem bancar a casa, bancar a esposa, os seus filhos, isso não é fardo, é privilégio. É o que faz sentido ser homem, né? Eu acho que geneticamente não é que torna a mulher uma pessoa inapta a fazer qualquer coisa, ou uma pedra, ou um peso. Mas se geneticamente eu sou mais forte, se... sei lá, se doar, cara. Eu acho que é difícil até você explicar a razão de forma racional isso, que é meio que instintivo, sabe? Sabe, se entrar um ladrão lá em casa, quem tem que morrer sou eu. Se chove, quem tem que ir na chuva... Você tocou nesse negócio do ladrão num ponto talvez que seja o mais crônico da percepção que a galera não tá entendendo. A função, por exemplo, da mãe para um indivíduo é zelar pela felicidade dele. Isso é papel de mãe, cara. Um cara que não tem mãe, ele costuma ter um problema. E como mãe, eu não tô falando só a mãe biológica, porque acidentes acontecem. Sim. Mas vai ter uma figura de feminilidade, alguém que trata com o cuidado. Isso é tão da natureza humana e é parte desta imagem visível que o homem foi criado, o homem ser humano, né? Como expressão de Deus sobre a face da Terra. Que um sujeito que só teve pai e nunca teve uma figura feminina é o cara que enfia um avião num prédio. Sim. Ele só existe... para outro tipo de coisa. E a função do pai é ensinar o filho a morrer. Se você tiver uma pessoa que teve só figura feminina nesta representação, que foi educado para ser feliz, que é o que o mundo está fazendo hoje, feminilizando, não no sentido legítimo. O que está acontecendo com esse cara? Esse cara não morre por causa nenhuma. Porque ele vive para si, cara. Ele vive para sua própria vontade. Então esse cara não vai constituir família, que você está falando do Red Pill, né? Os caras viram e falam, e tal, mas eu vou correr o risco, uma mulher vai ferrar comigo. Vai ter só gato ou cachorro, porque não dá trabalho. Mano, eu tô aqui para me ferrar mesmo, velho. É isso. E agora, imagina, um sujeito que teve pai e não teve mãe dentro desta figura, óbvio, eu não tô sendo pontual nos exemplos, porque tem muitas nuances. Ele enfia um avião num prédio. O cara que teve mãe e não teve pai, não teve uma figura de referência masculina, ele é o cara totalmente egoísta, que pensa apenas em si mesmo. E é tão engraçado quanto que isso é espiritual, que a igreja na escritura é uma figura feminina. E Cristo é o noivo da igreja. Uma igreja sem Cristo é uma desgraça, cara. Vira um parquinho onde você fica treinando as pessoas para... Você é importante. Ai, vem cá, como eu te amo, como Deus te ama. Mas esse povo tá pronto para morrer, cara, por aquilo que é certo, por aquilo que é virtuoso, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Não tá. Agora, o cara que fala, não, eu vivo para Deus, mas não vive nessa vivência comunitária, aí é a heresia. Sim. E acredite, cara, isso aí tá, assim, entremeado em muitos contextos. Você falou, tem duas coisas agora, dois pensamentos que eu não quero perder. O primeiro, que eu quero falar brevemente, é o seguinte. Diante de tantas coisas baixas... que eu falo, um monte de merda que eu falo. Uma coisa eu acho ponto em comum, que eu já pensava isso com o rock, depois eu pensei isso com a comédia, que é o seguinte, o estilo de comédia que eu faço. Cara, se eu me proponho a bater de frente com a galera, com uma coisa que não é tão nobre quanto o evangelho, que é a comédia, é importante pra mim. Mas ainda primeiro vem Deus, na minha lista de prioridade, Deus em primeiro lugar, segundo minha família e terceiro a comédia. A comédia ainda vem antes dos meus amigos, eu não vou mentir. Meus amigos estão em quarto. Você tá com uns amigos bem desgraçados, né, velho? É que eu gosto de comédia demais, né? Então, tipo, vem Deus, minha família, a comédia e os meus amigos. E, cara, se eu boto a minha cara, se eu tô disposto a fazer isso, como entendendo o que é o evangelho,
eu não vou fazer algo por mais nobre. Então é meio que uma preparação, certo? Eu acredito que eu não faço, às vezes, pelo evangelho, por falha humana, pelo lixo que eu sou, né? Que graças a Deus, como você falou, não entendo, eu creio que eu sou salvo, mas eu imagino que é mais pra eu estar no inferno mesmo. Mas não é mérito meu, é esse Deus misericordioso que não dá pra entender. Que chegou até um merda como eu, essa parada, entendeu? Aí, eu vejo na comédia meio que isso assim, pô, que nem eu associava muito rock, a atitude, não sei o quê. E o cristianismo, às vezes, é você bater de frente com o mundo, meu irmão. É você ser odiado por você falar coisas que o mundo não vai gostar. E geralmente é o contrário. Por eu falo, o pessoal se apega só à superfície do conteúdo que eu faço. Já você fala um monte de merda, você acredita... Teve uma discussão uma vez que um comediante me contou, que tava falando, pô, velho, você não conhece o Ogro, pô, o Ogro é gente boa, pô, aquele cara tá zoando, não sei o quê. Essa pessoa falou, ele falou, pô, ele é crente e tudo. Meu irmão, aquele cara acredita... O disco que o outro respondeu, aquele cara acredita em Deus porra nenhuma. Mas você lembra a nossa conversa, como é que foi? A gente ficou trocando ideia, conversando no chat lá, e aí eu falei, cara, eu sabia que você era crente. E você falou assim, eu nunca ouvi isso na minha vida. Foi. Geralmente escuto o contrário. Mas eu percebi isso na sua maneira de fazer comédia. Então, é por isso, cara, que a única barreira de fazer comédia, às vezes até sai sem querer, e eu evito, peço perdão quando eu posso, com medo, né? Que eu tenho medo de Deus, irmão. Não é só amo, né? Eu tenho medo. Como eu só não tivesse medo, eu ia ser burro. É respeito, né, velho? Pô, não vou temer você mais poderoso, o único, sabe? E aí, tipo assim, eu não faço piada com Deus, porque Deus não tem vícios. Eu tenho falhas, o ser humano tem morte, doença, tragédia, o que for, a gente tá suscetível. Deus não tá, brother. Então não faz sentido eu fazer piada com ele, brother. Eu que sou a piada, velho. É isso mesmo. Entendeu? E aí a galera meio que fica nisso. E o outro ponto que eu não queria perder em relação à heresia era o seguinte, que eu vejo hoje que, pelo menos é o que chama muito a minha atenção, é materializar, tornar o cristianismo materialista, cara, e mais especificamente na política, cara. Eu, outro dia, fiz um texto criticando que Monark foi a decisão do judiciário, que Monark foi condenado por chamar o Flávio Dino de gordola, e chamou de verme, e aí a juíza botou lá no parecer que tirava a integridade dele humana ao comparar com dejetos, ou merda, que ele chamou, alguma coisa assim. E eu falava que era um absurdo que aquilo que está presente na cultura brasileira, o autoritarismo. Você vê isso nos vagabundos do judiciário, no legislativo, no executivo, na mídia, que é escrota. Agora é escrota no sentido ruim. Manipuladora, e tá ali, tipo assim, passa a mão na cabeça quando Lula acena Maduro, e os bolsonaristas passam a mão na cabeça quando Bolsonaro acena em fazer algum golpe. Tá todo mundo acostumado com essa merda. Só que eu tô fazendo essa crítica não é porque eu quero parecer isentão, não. É porque essa é a minha opinião, meu amigo. Você vai ter que se acostumar que eu não tô na sua polarização. Eu não sou seu boneco que você vai manipular, não. Eu acredito nos dois, não é pra parecer bom com ninguém, não. Olha as piadas que eu faço, irmão. O conteúdo que eu gero. Você é burro, é? E aí o cara chega pra mim e falou assim, teve um comentário que esse me deixa puto, cara. Você, como cristão, não deveria estar em cima do muro. Você deveria ficar do lado certo. Falei, meu irmão, você tá prostituindo o evangelho, brother. Porque a solução... Porque, por exemplo, eu vejo os ideais marxistas, materialistas, totalmente opositores ao que o evangelho prega. Mas a solução não é o capitalismo, não é pensar à direita, não é Bolsonaro. A solução para isso é o evangelho. A gente, na verdade, quando pensa, até no votar, né? Você só vota no menos pior sempre. É isso. Agora, esse messianismo que a galera pinta é absurdo. Quer ver um questionamento interessante? Os caras questionando o Malafaia... que aí o cara é o pastor que vai lá, que outros pastores que na época iam lá quando o Bolsonaro tava lá, e agora tem uma outra turma que tá lá com o Lula e tudo mais. Eu falo pros caras o seguinte, se um presidente da república me chamasse para eu ser o conselheiro dele, eu iria, independente de qual fosse. Afinal, o cara representa alguma coisa muito importante. Só que eu colocaria uma condição. Eu não quero que seja pela porta da frente e com mídia. Afinal, ele quer meu conselho ou ele está se promovendo às minhas custas e eu às custas dele? É só a galera, né? Um exemplo disso. Nos Estados Unidos, a gente tinha lá o Billy Graham, que foi um cara de um testemunho extraordinário, tá? Um cara que conseguiu manter, assim, morreu beirando 100 anos de idade e sem uma mancha no currículo dele, né? Esse cara era chamado de o pastor dos presidentes. Ele, toda a cerimônia de posse, era o cara que ia lá e fazia oração. Até quando ele ficou velhinho gagá, que aí não tinha jeito mais, arrumaram outros caras. Sim.
que foi quando o Obama entrou. Mas então até o Obama, nós estamos falando isso lá dos anos 60, né? Ele era o pastor dos presidentes. Aí você fala, tá bom, mas de quais presidentes? De todos. Republicano, e democrata. Não importava que trocasse o governo, ele era o conselheiro dos presidentes, cara. Por quê? Porque ele era um cara em cima do muro. Ele não era um cara em cima do muro, mas ele desempenhava a sua função ali. Não era um cara que precisava disso para se promover. Sim. Então esse é o detalhe. Se o Lula liga para mim e fala, vamos conversar, eu não vou conversar, mano. Ele tá querendo a minha opinião e eu não vou dar. Sim. Agora, o jeito que as coisas são feitas aqui estão muito ruins. Sabe? Então ir lá e o cara se promover em cima, e aí o cara se promovendo em cima da sua imagem também. E no púlpito, cara, receber um político no púlpito pra falar dele, isso é um absurdo, cara. É um absurdo. Lá em Uberlândia, a gente teve uma experiência, não nessa eleição, porque agora já mudou muito o perfil, já tem várias restrições que foram colocando, que eu acho até imbecil, mas tudo bem, né? Mas no passado, o pessoal ia nas igrejas mesmo, os candidatos a qualquer coisa, né? E a gente colocou uma regra entre nós, por exemplo, a eleição para vereador, falava assim, pode vir quem quiser, só que o evento nós dizemos como que é. Você vai vir no dia tal, nós vamos abrir uma agenda à parte, não vamos fazer isso no culto, chamamos toda a igreja e é sabatina sem pergunta combinada. Dá microfone na boca do povo e eles perguntam o que quiser e você tem que responder. Aí vira um exercício de mais de civilidade do que de tentar pegar propaganda política, né? Cara foi. Um só. Em todos os anos que nós fizemos isso. Não teve jogo fácil, né? Não teve... Ele queria palanque para brilhar. Por outro lado, cara, é uma coisa que eu vejo, que é outra heresia que fora as que eu pratico, né? Que a dos outros é mais fácil. A dos outros é mais fácil de observar. Que esse me tira do sério, que é o que eu falei em relação ao marrom. Que eu tenho nojo dessa linha de raciocínio. É uma parada meio antropocêntrica, que é aquilo que você falou da mãe, de salvar o homem, que tudo é tolerado, que tudo é certo. E que eu vejo em caras como, por exemplo, sei lá, vou citar nomes, tipo assim, eu conheço pouco, talvez esteja até cometendo injustiça, mas é de René. Caio Fábio, pra mim, é mais evidente isso. Tá na cara que os caras estão falando deles mesmo, velho. Porque os caras... Me parece que tem uma... Se por um lado é um câncer, esse cristianismo de direita, é outro câncer de outro lado, o cristianismo de esquerda, que vem aqui com coisas totalmente que contradizem o cristianismo, mas vem numa capa de bondade. Aí fica parecendo que o cristianismo é um grande comunismo, que não tem nada a ver com isso. É serviço voluntário, não é? Aí você vem esse Henrique Vieira, esses caras, tá na cara pra qualquer um que é mais esperto que esses caras são vaidosos. São pessoas cultas, pessoas inteligentes, que, beleza, pode abrir mão dos seus bens, pode abrir mão em nome daquilo, mas ele não abre a mão da convicção filosófica dele e ele faz o cristianismo ser um adorno para as crenças dele. E ninguém vê isso, velho. O Ed, por exemplo, o Ed René, ele tem tomado posicionamentos assim que esculachou com a parada. E o duro é que quando ele entra na polêmica, ele antes fazia algo complicado. Ele entrava na polêmica, jogava a merda no ventilador e depois quando ele era questionado, porque a gente de tudo é assim, você falou algo que eu não entendi, eu falo assim, cara, eu não entendi o que você quis dizer, me explica. Ele nunca se explicava. E isso testemunhava muito contra ele. Agora ele está assumindo posicionamentos explícitos. Quando ele falou assim, dizem que eu quero atualizar a Bíblia. Quero mesmo. Ele falou, poxa. Agora o Caio é um caso à parte, porque o Caio, ele também tem uma história muito zoada, era uma das mentes mais brilhantes lá dos anos 80 e 90, e ele, com o tempo, cara, ficou num ranço por conta do que fizeram, a treta, ele Malafaia, aquela parada toda, e eu passei a considerá-lo como se fosse o seu avô que tá ficando velho. Sim. Eu falei, já que ele perdeu o filtro mesmo, eu continuo gostando dele independente da merda que ele falar. Só que nos últimos anos tá difícil, cara. Cara, ele fica falando de extraterrestre, ele comenta a novela, velho. Aí eu olho e falo assim, será que ele não percebe? E ele também tá num grau de relativismo onde a Bíblia ficou... a impressão, quando o cara diminui a Bíblia, a impressão que me passa é que esse cara, ele é fã dele mesmo. Que esse cara acorda no espelho de manhã, fica nu e fica assim aplaudindo ele mesmo. Uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que fala isso, não, mas a Bíblia, eu falo, tá bom, então você crê em quê? Não, eu creio em Jesus. Que Jesus? Não, Jesus de Nazaré. Mas onde você ouviu falar desse Jesus? Você ouviu falar de Jesus na Bíblia, os relatos que a gente tem é dele, cara. Os outros relatos acessórios que a gente tem, que confirmam o Jesus histórico, não falam sobre as palavras de Jesus, só fala sobre a existência dele. O único lugar onde você tem as palavras de Jesus é na Bíblia. Falei, então,
Pois é. E se ainda que tivesse essa tradição fosse maior que a Bíblia, se converta ao catolicismo, guerreiro. Se é tão tradicional e aí assim. Você abraça toda a tradição e um abraço. Abraça, fica ali, ó, aplaudindo o Papa no sol de lá do Vaticano, esperando sair a fumaça, que nem otário. Brother, é isso que eu vejo nesses caras. Eu vejo uns caras assim. E quando vem, tipo, uma figura como Henrique Vieira, que quer vir um cristianismo de esquerda. Aí você para assim e pensa, pô, mas João Batista era um cara que vivia ali comendo mel silvestre, mal vestido, largado. Underground, né? Um punk. Você pensa, pô, esse cara era um comunista. Não. Ele abriu mão da filosofia dele para viver para Cristo. Você não abre não, guerreiro. Você não larga seu esquerdismo para ver a Bíblia, que às vezes contraria o seu esquerdismo. Você não faz isso não, guerreiro. Ou os caras vão forçando os contextos. Por exemplo, eu vi a cara falando assim, não, aqui ó, mas Jesus tinha casa na praia. Porque ele estava em Cafarnaum, e aí, no dia seguinte, eles estavam ali, e era em frente à casa. Eu falo, tá bom, esses caras nunca viram uma favela na praia. Pois é. Eles acham que estar na praia é coisa de rico. Tem palafita em Santos ali na praia. Esse é um contexto nosso, cara. Como é que você vai ler a Bíblia sem entender o contexto do que o negócio ali se trata? Pois é. Igual, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, aí ele fala uma parada legal, né? Fala que as mulheres iam ficar caladas na igreja. Nós concordamos aqui, né? Nós estamos concordando. Não, mas eu tô dizendo o seguinte. Vem um cara igual o Ed, às vezes, e ele tá forçando isso. Ele fala assim, tá vendo? Isso tá desatualizado. Eu falo assim, tá, mas vamos olhar o contexto? Vamos olhar o contexto. Mano, os caras vieram de uma tradição que estavam botando todos os pagãos pra dentro da igreja porque a mensagem do evangelho foi transformadora. Sim. E onde acontece isso, cara? Acontece na igreja dos corintianos, lá em Corinto. Não é Itaquera, não. É em Corinto, né? A igreja original dos corintianos. Sim. E eu, como corintiano, posso falar pra você, velho. Você lê 1 Coríntios, dá vergonha de ser corintiano. Em 2 Coríntios melhora um pouco, né? Mas primeiro dá vergonha. E você vai ver na idolatria e tudo que acontecia, e na cultura pagã que havia, as mulheres eram sacerdotisas. Quando esse povo vem tudo para a igreja, é uma cultura de homens omissos, no que se refere às questões de devoção espiritual, e de mulheres que conduzem tudo. Aí, ele não escreveu essa carta de maneira normativa, dizendo assim, olha, mulher não pode falar na igreja. Ele está escrevendo falando assim, olha, eu tô escrevendo para vocês, né? As mulheres fiquem quietas, tá? Ah, então é tipo a questão do sábado, tem um propósito para aquilo ali, mais ou menos isso? Sim, sim, tem um propósito. Agora, por exemplo, outro questionamento que a galera faz, né? Por que mudou pro domingo e não pro sábado? É simples, a igreja primitiva, você lê no livro de Atos, ela continua se reunindo nas sinagogas no sábado. Sim. Porque, cara, tinha judeus. Quem é o povo mais fácil de você falar de Jesus, se não um povo que já acredita tudo no Antigo Testamento? Sim. Só precisa agora mostrar para eles que as profecias se cumpriram. Então era o ponto de contato. Aí a igreja mesmo, os caras que já receberam Cristo, se reuniam no dia seguinte, o primeiro dia da semana. Só que quando a igreja saiu da Judéia e veio para os outros povos, que aí é onde nós nos incluímos, né? Quando chega na Grécia, depois vai para a Europa, eles não têm cultura de se reunir no sábado por conta de que eles não são judeus, eles não têm um culto judaico. E a própria igreja entendeu, falou assim, não, permaneça reunindo só a igreja. E aí os caras ficam criando uma baita de uma teologia, aí é isso, não, temos que voltar para o sábado, temos que não sei o que lá. E aí ou é muito frouxo, porque não quer entender o princípio e que tem um princípio, ou é muito legalista e vai para um extremo. E aí eu falo pro cara, e os caras sempre pegam os textos muito zoados, fora de contexto, né? Que, então, onde fala de não fazer marcas sobre o corpo, e não tá falando de tatuagem, tá falando de marcas que se faziam de idolatria, em culto a Deus e tal. Quando o cara usa isso daí, o texto também fala de não fazer a barba. Então fazer a barba é uma ofensa, né? Cortar os cantos da barba. Mas tem outros textos bem mais legais, leis de higiene. Fala assim, quando você quiser cagar, você tem que ter uma pá, e você sai pra fora, e vai lá e faz um buraco, e caga, e enterra. E o texto ainda vem assim, com uma maldição. Fala, porque Deus anda no meio de vocês. E o conjunto da lei de higiene ainda fala, e se vocês não fizerem, vocês vão se lascar, vocês vão ser punidos. E foram mesmo. Porque os caras que não tinham saneamento básico e cagavam perto da comida, morreram de verme, de um tanto de outras coisas. Sim. Aí Deus é econômico. Agora, uma vez que você entendeu o desígnio, o propósito, as leis de higiene caíram todas. Mas caíram na medida que a gente entende o porquê que elas existiam. Então, a lei de Deus, ela não tem apenas o propósito de só mandar, embora ele é digno de só mandar, porque ele é o dono de tudo. Mas ela tem um propósito de melhorar É assim que a gente enxerga a ética cristã, né? Sim, mas olha só.
tem coisas que você vai entendendo. E aí Cristo coloca um novo padrão. O padrão é o seguinte, vocês vão exceder a lei. Você acha que quando Cristo fala assim, olha, se você olhou para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Ele está falando de algo que, de fato, a gente não vai fazer nunca mais? Vamos ser honestos, cara. A primeira olhada foi, aí depois você pode pegar e falar, não, poxa, não é desse jeito e tal. Mas a primeira já foi. A primeira... Aí nós vamos querer botar burca nas mulheres, mano? E fica pior, porque quanto mais cobre, mais a gente imagina, né? Exato. Então, do que ele tá falando? E ele arrancar o olho não é viável, né? Assim... principalmente porque às vezes tem que arrancar outras coisas, né? Se fosse só o olho da cara... O cego ainda escuta a voz de mulher. Agora, o terceiro olho, ninguém quer abrir mão, né? É verdade. A galera quer entrar em outra discussão. Mas aí eu falo assim, então Cristo termina esse discurso dizendo assim, portanto, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Aí você olha para Deus, olha pro espelho, eu olho para você olha para mim, e nós falamos assim... Estamos lascados. Tá difícil. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, vivam por um padrão de excelência que excede o mandamento. O mandamento é para criança, cara. Você tem filhos. Então você vira e fala assim, não faz isso, não mexe nisso, não mexe naquilo. Até o ponto em que a criança tiver um mínimo de consciência e de maturidade para poder entender o porquê. Quando ela entender o porquê, não precisa mais de lei. Por que você escova os dentes todos os dias? Porque você sabe as consequências e é você que paga por elas. É você que paga seu dentista. Depois que eu extraí uns 2 e paguei, eu cuidei mais. Então, muda tudo. Agora, quando você era criança, você fica assim, vou engambelar, vou fingir que eu escovei os dentes, vou ficar longe para ninguém ver meu bafo e tá tudo certo. Sim. Então você precisa de regra, precisa de lei. Agora, existem leis que... Então, as leis cerimoniais, elas se cumprem em Cristo. Aí fica claro entender que tudo aquilo era só um sinal. As leis de higiene, elas vão caducando na medida que a gente entende esses propósitos. Agora, as leis morais, tem coisa que é óbvia e tem coisa que não é ainda. Por exemplo, quando fala do não matarás, né? E não é o contexto que a gente às vezes lê, porque seria mais um não assassinarás, porque a própria Bíblia tem pena de morte. Sim. E era normal até no Novo Testamento essa concepção, né? Mas sem entrar no mérito disso, seria um não assassinarás. Mas, por exemplo, não olhar para a mulher do próximo. Aí eu queria citar o saudoso aqui, um homem que representa muito, né? O pastor Arnaldo, que agora já é bispo Arnaldo. Ele fez um vídeo uma vez de zoeira. Eu ri demais, cara, porque o comentário que ele fez é genial. E aí eu falei, putz, mano, esse cara conhece de igreja e conhece de humanidade. Sim. Embora ele não seja um crente, né? Ele já passou por igreja. Ele gravou um vídeo falando assim, olha, irmãos, eu queria propor para vocês o seguinte, que para acabar com essa história de dízimo, tem, não tem, vamos botar nos 10 mandamentos. E aí acabou, aí tem que dar, certo? Beleza, só que aí ficou 11, e não pode ser 11, tem que arredondar. Então vamos tirar algum para voltar para 10. Ele falou, vamos tirar esse negócio de não cobiçar a mulher do próximo. Ele falou, porque quando chega na igreja, uma irmãzinha normal... Ninguém cobiça, mas quando chega uma cavala batendo os cascos, saindo faísca, como é que não cobiça, cara? Cara, quando eu vi ele falar isso, eu falei, mano, eu entendo perfeitamente o que ele tá dizendo, né? E é humor. É humor. Ele tá mostrando a nossa dureza do coração. Quer dizer, tá vendo? Dinheiro, que é um conceito anterior à lei e que tem que ser feito por compreensão, cara, de, eu acredito nisso, dessa vida comunitária. Então eu me envolvo em tudo, inclusive nisso. Eu vou não esperando receber de volta ou ter uma prosperidade, não. Nada. Eu acredito nisso que colocar recursos é só uma forma de... É mais uma forma de contribuir, mas não é nada. E aí vem a lei, né? Aí fala 10%, depois ela normatiza. Sim. Tá bom, a regra é pra quem? É pra adulto ou pra criança? Pra criança, cara. Aí o cara hoje vem pra mim na igreja e tal, fala assim, então eu tenho que dar 10%. Eu falei, eu não gosto nem de começar essa conversa, porque se eu fizer a conta do tanto que eu tô gastando nesse negócio, eu não sei se é 30, se é 35. É do bruto ou do líquido, né? Que o cara pergunta, 10% é de hoje. Né? Imagina eu tendo que dar um esculacho no meu filho de 14 anos e falar assim, nós temos que viver de maneira coerente, porque será que a gente tá ligado, que a gente se alimenta, inclusive de coisas assim que Deus provê? Falei, a gente tá muito na linha de frente desse negócio, cara. Eu falei, então, se eu ganhei o meu dinheiro, é meu, só meu, entendeu? Eu não tive um milagre nesse processo, que se dane, gaste seu dinheiro do jeito que você quiser. Mas quando eu tenho a consciência que eu vejo graça de Deus, um tanto de coisa que eu tô fazendo, mano, eu tenho temor, eu tenho respeito, porque eu sei quem Deus é. Então eu não consigo ser leviano com isso. Mas voltando na questão da lei e do mandamento. Então, tudo isso do princípio é para elevar o padrão. É para elevar o padrão. Nós estamos mirando lá em cima agora. Não é sobre o que não fazer. É sobre o que a gente devia estar fazendo.
E às vezes é tão fácil ver isso e outras coisas na vida. Por exemplo, assim, uma das coisas que trouxe a gente assim foi que levantou a carreira foi criticar os comediantes, né? Dizer que eles são sem graça, causou muito burburinho. E você até citou em outro podcast, Dave Chappelle, depois eu vou perguntar sobre isso. Eu tenho muito como parâmetro os gringos, assim, sabe? E eu acredito, assim, sonho que um dia eu vou chegar no nível dos caras e talvez eu não chegue. Mas é fácil, na comédia é fácil aplicar aquilo ali. Então é uma parada mais de princípio. Então você traz uma coisa muito mais importante, muito mais relevante, que é a sua vida espiritual, que é a sua vida cristã. É isso, de tipo, vou mirar naquele. Talvez não vou alcançar muita coisa, que eu não vou alcançar quase tudo. Mas tem um detalhe. Mas tem um detalhe. Quem tá focado em acertar, ao invés de não errar, ele fica muito mais perto. Porque quem acerta não erra, cara. Agora, se a gente começar a falar assim, ó, é só sobre não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, a gente só fica falando de erro. Então, esse é um dos pensamentos que talvez, que eu espero que não, que me afaste da comédia algum dia. Porque às vezes eu fico pensando. Pra mim é claro que eu não vou pro inferno por causa... Eu tenho uma parada... Eu não vou dizer que eu sou calvinista porque me falta leitura pra dizer que é uma coisa que eu nunca li, assim. Mas é uma coisa que me chama mais atenção. Você sabe que o sinônimo de calvinista é reformado, né? Reformado. Quando a gente fala reformado. Eu falo pros caras que eu sou recondicionado. Aí eles, como assim? Eu sou um reformado de fundo de quintal sem garantia total, tá ligado? Aquele cara daquela funilaria de quinta categoria. Porque eu entendo isso que você tá falando. Eu simpatizo com essa ideia e tudo mais... Mas eu nem sempre fecho com todo o rigor acadêmico que isso representa. Exato, e nem eu acho essa uma discussão, eu acho mais curiosidade do que relevante pra mim, entendeu? Isso não vai diferenciar minha relação com Cristo em nada. É só talvez uma vaidade, um glacê que você põe no bolo. E eu fico pensando assim, eu não vou pro inferno por causa das piadas que eu conto, certo? Não vou, tem várias coisas que eu poderia ir pro inferno piores do que as piadas, mas eu não vou porque Cristo, tô alcançado pela graça, somos alcançados pela graça, né, no plural. E aí, cara, mas eu fico às vezes pensando assim, pô, cara, como é que um dia eu vou poder falar de Deus com as merdas que eu falo? Olha o vídeo que eu acabei de postar. Olha quantos palavrões eu falei aqui, cara. Olha quantas coisas. Cara, eu sei no meu íntimo que eu tô só zoando, velho. E uma das coisas de você, que eu vejo assim, de você expor, cara, porque de um lado tem assim, dentro de mim, um cara muito escroto que tá fazendo piada com tudo, e de um lado tem um moralista muito grande, que até pela convivência dentro da igreja que criou. Então esse pessoal entra em conflito. Uma forma que eu tenho de expulsar essa atenção é fazendo piada, porque não é pra levar a sério. Entendeu? Então, tipo assim, sei lá, com coisa sexual, cara, você vai, faz uma piada, você zoa, eu tirei a atenção daquilo ali. É melhor do que ir atrás tá ligado? Então eu vejo dessa forma. Só que muita gente leva a sério o que o palhaço fala. E eu falo assim, eu não vou poder falar de Cristo, cara. Não vou poder... Porque uma hora eu sei que isso vai ficar pequeno demais pra eu ficar viajando. Então, assim... Rebeca fala, pare de falar isso, minha esposa, porque fica parecendo que você tá botando as coisas de Deus em segundo plano. E eu sou tão merda que talvez eu esteja fazendo isso mesmo. Cara, sabe que na Reforma Protestante, a visão da Reforma sobre o trabalho e sobre como que não havia uma vocação santa e outras profanas... E sobre como, na verdade, Deus afeta o nosso ser. Aí aquilo que nós somos, naturalmente, afeta tudo que nós fazemos e o como nós fazemos, né? Isso foi tão forte, mas tão forte, que houve perguntas legítimas nesse sentido. Aí tem uma história lá que diz que um sapateiro procurou Lutero e falou assim, como é que eu posso servir a Deus melhor? Porque o cara estava vendo tudo que estava acontecendo, ele falou assim, pô, tem que largar isso aqui, eu preciso cuidar das coisas de Deus. E Lutero deu uma resposta genial, ele falou assim, faz o seguinte... Volta lá pro seu trabalho, lembrando que não tinha fábrica, né? Tudo artesanal. Sim. É antes de Revolução Industrial. Ele fala assim, vá lá, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço justo. Falou, imagina agora um sapateiro que a hora que você vai fala assim, cara, esse cara é diferente. As pessoas perguntam, velho. As pessoas vão vir e vão falar assim, cara, você é diferente. Sim. Eu vi num dos vídeos aí, num dos podcasts também, que não lembro com quem que foi, falando de você. Que falando, quando eu tava doente, ele me mandou mensagem perguntando, como é que você tá? Tô orando por você. Foi. Não foi? E aí nós estamos falando do quê? De gente da comédia que tá lá, que tá bombando e tudo mais, mas quantas pessoas realmente se importam? Então não são duas coisas, não são vocações mutuamente exclusivas. Sim. Eu acredito que o lance é a gente encontrar essa verdade no meio dessa realidade toda. Achar um equilíbrio pra isso, porque eu queria muito, cara. Não queria abandonar a comédia, não. Eu gosto de fazer isso, sacou? É que a comédia brasileira tá engatinhando demais ainda, né? Esse lance dos processos, coisas que nos Estados Unidos não cabe, mas vai chegar lá. Agora, para as coisas chegarem lá, tem que ter os mártires, né? Tem que ter Cara, a gente tá com 2 anos assim, eu só vivo de comédia basicamente
Eu moro em São Paulo. Eu comecei a... Eu vivo de comédia quando eu me mudei para São Paulo. Com outubro do ano passado, então tem 1 ano, basicamente. 2 anos que eu tô começando a ganhar popularidade. E a gente já tá com 6 processos, cara. 6 processos. E, tipo, um foi do... A gente fez uma piada, né? A gente fez uma... Não, fez o... Na real, foi logo após o acontecimento lá com o Santinelli, que a gente foi vestido de Capitão Pátria, que é um absurdo 2 negão de ir pra Capitão Pátria, mas o humor tá nisso. A gente foi reproduzir um meme dizendo que mulher não tem graça e tal, a gente foi lá. E aí, cara, depois disso, o pessoal é influente, né? Foi alguém deles lá que pegou um podcast do ano passado, aí pegou cortes, a gente fazendo piada e eram piadas sobre que eles chamaram de capacitista. Aí a Prefeitura de São Paulo, cara, mandou um investigador de polícia indo lá em casa. Aí só que comediante, quando você ouve a parada, você quer dobrar a aposta, né? Aí eu falei, pô, a gente foi porque os deficientes nos denunciaram, pra isso eles se movimentam. Aí começou a dobrar mais piada, dobrar piada. E aí Vou agora, e desses outros, cara, foi um acontecimento engraçado, que é isso que às vezes me dá prazer de você aborrecer certas pessoas, cara. Porque teve um caso de suposto assédio de uma comediante que era cega, que um rapaz supostamente passou a mão nela, e uma das produtoras, que quando a gente fez umas piadas dizendo qual mulher você assediaria, era um jogo tipo vou ou não vou. Se você fosse assediar coisa que você não vai fazer, qual você faria? O Pânico podia fazer isso, né? Então, aí disseram que a gente estava incentivando o assédio. O cara que supostamente assediou a comediante que é cega, ele trabalha nessa produtora. Trabalhava, não sei. E eles postaram algo tipo assim, protejam as mulheres. Aí eu falei, oxe, comece contratando o cara que não faça isso. Entendeu? O Tinder não é vou, não vou? Pois é. A mulher também vai ao palco, não tô dizendo isso da liberdade do cara assediar, tá? Lógico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é meio que tirar o ego. Assédio tá bem subjetivo, né? A gente tá com uma crise disso. Tá parecendo o VAR do futebol, né? A gente achava que traria objetividade no que o juiz decide. Ficou pior. Ficou pior. E tá acontecendo isso na justiça, né? Então, por exemplo, a falta de definição do que são as coisas, qualquer assunto hoje. Quando entra no assunto, eu falo assim, primeiro vamos demarcar o campo, antes de soltar a bola. Porque às vezes eu tô falando uma coisa e você tá falando as mesmas expressões, mas nós estamos falando de 2 assuntos diferentes. Pois é, e como é que você vai tirar essa interpretação literal? Como você vai deixar as coisas claras num contexto satírico de comédia? Não, mas a ideia da comédia é brincar com a linguagem. Esse é o detalhe. Mas sabe por que as pessoas estão intolerantes? Porque elas perderam a capacidade intelectual de lidar com a linguagem. Você tá lendo Dostoiévski, meu amigo. Sai pesquisando pros seus colegas de comédia quantos leram. Os caras não sabem nem do que você tá falando. Esses caras mal leram, se fizeram alguma faculdade, leram pra fazer vestibular e com raiva ainda. Mas eu não sou um cara culto, cara. Eu sou um cara que é curioso às vezes. Mas não é preguiça deles, não? Não é preguiça, não é vontade de esculachar, não? Talvez é falta de orientação. Falta de orientação. Esses caras não entenderam a importância da linguagem, cara. Eles não entenderam a importância do dominar a língua portuguesa. É importante e tipo assim, cara... Mesmo que seja pra você não falar na forma culta e tudo mais. Expande a sua capacidade de imaginar, o seu repertório. Você poder fazer os trocadilhos mais sofisticados. Pois é, só que eles usam a linguagem, sabe como? Porque quando eles vão criticar a comédia que a gente faz, eles colocam piadas entre aspas. Entendeu? Quando necessário, eles usam o artifício da linguagem pra colocar a gente como Mas tudo algoz. Recortado, tudo fora de contexto. Tudo fora de contexto. Tipo, cara, claro que uma piada vai ser absurda. É que você falou de linguagem. Tem uma piada que eu fiz que eu falei, pô, que a minha vida mudou, que agora as pessoas perguntam, as pessoas param pra tirar foto. Aí uma amiga perguntou, Ogro, agora que você tá famoso, como você lida com assédio? Eu falei da mesma forma que antes, pedindo pras vítimas, ó... A piada tá entre assédio de tirar foto e assédio de sexual. Cara, eu nunca pensei em mudar o mundo quando eu escrevi essa piada, meu irmão. Eu só sou um tirador de sarro. Eu sou um palhaço. Eu contei uma vez, assim, numa roda, cara. E que também é roubada de algum lugar, não sei nem onde que eu vi isso, né? O cara fala assim, rapaz, hoje eu acabei de salvar uma pessoa de ser estuprada.
Mas o que você fez? Autocontrole. Eu roubei essa ideia, essa piada de alguém e contei numa roda, assim. Isso tem alguns anos. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, como hoje esse tipo de brincadeira é totalmente inaceitável. Cara, Agora, e quer ver uma desgrama? Eu falo isso no contexto que a gente tá de igreja, dos pastores e tudo mais. Você imagina eu procurar o conselho da igreja, junto à liderança lá, e falar o seguinte, cara, eu transei com a mulher do fulano. É ruim, é ruim. Aí tem um processo para resolver isso. Nós vamos ter que envolver todo mundo. A minha família, a família desse cara. Tem que resolver. Ainda mais porque você se colocou numa posição onde você é visível. Então o grau de exposição que isso necessita, não dá para fazer as coisas jogando debaixo do tapete. Mas imagina que não fosse isso. Imagina que eu chegasse no conselho da igreja e falasse assim, eu queria a oração de vocês porque eu tô com vontade de comer a mulher do fulano. Mas eu não fiz nada. Eu não tive nenhuma conversa, nem nada. Eu só estou abrindo o meu coração. Eu acho estranho que talvez a gente já desqualifique o cara na primeira ocasião, sendo que a gente devia dar um troféu pra esse cara. Antes. Por que esse cara espera a desgraça da desgraça para abrir o coração? E quando abre, que às vezes a hora que ele vem é a hora que ele foi descoberto. Porque nós estamos vivendo num ambiente de uma hipocrisia. Esse cara não fez nada, cara. E a mesma hipocrisia que proíbe a comédia. Entendeu? Todo mundo vê que fulano é gordo. Todo mundo percebeu. A comédia vem lá e escancara que todo mundo tá vendo que a pessoa é gorda. E que ninguém comenta, né? E o comediante é esse cara, cara. Então, realmente uma sociedade hipócrita não vai aceitar o comediante da mesma forma que uma igreja hipócrita não vai aceitar quando o cara expõe o lixo que ele tá por dentro. E que ainda não é pecado. Ele tá sendo tentado. Ele não cometeu ainda, E como é que esse cara vai ser curado se quando começa a aparecer os primeiros sintomas, a gente não consegue ir lá e falar, cara, tamo aqui, vamos orar por você. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, eu não vou deixar mais você andar sozinho. Quando for ter um evento que vai ter as mulheres aí, mano, não dá. Vigia essa parada. Exatamente. Ou isso é uma coisa que acontece só com os caras mais vagabundos da Terra? Não pode acontecer com qualquer um, cara. Qualquer um. Então, é muito estranho. É muito estranho esse jeito de lidar com a realidade. Agora, o da piada e tudo mais, eu acho que o negócio tá num grau de sensibilidade que tá ficando extremo. E me preocupa essa questão da linguagem em todos os níveis da vida. Todos os níveis. O que é cantada e o que não é mais. Aí a galera jovem agora, você é casado, sou casado, é diferente. Nós já estamos resolvidos, né? Nós não estamos mais no mercado. Exato. Mas a galera tá tímida até para ter relacionamento. Eu fiquei sabendo que na gringa agora tem um aplicativo de consentimento. Cara, eu vi isso, eu não acreditei. Por exemplo, assim, você vai chamar a mina para sair. Tal, aí é o date, né? Aquela coisa assim. Mas ainda não há nenhuma intenção. Aí depois que a gente combina, tem que ir lá, olha, sair voluntariamente. Vai beijar? Peraí. No aplicativo. Consentimento. Vamos transar? No aplicativo antes. Um acordo. Cara, tornou uma parada burocrática, né? Pra garantir o quê? O Tinder é meio que isso, né? Tipo, você já tem a certeza que a pessoa quer, que a pessoa não quer, você não se arrisca, você não anda por... cara, é típico de uma sociedade que vive de aparência, né? E ficou ruim demais, né? Agora como é que vai olhar como é que a pessoa vai exceder a lei, hein? Se ela tá acostumada o tempo todo com aplicativo, com contrato, como é que ela vai exceder a lei? Se ela tá acostumada mais com a... E no Brasil esse contexto é perfeito. No Brasil, que é cheio de moralista, é perfeito. Isso aí, que no Brasil eu acho um absurdo o monarca. Mas ele foi desafiar o juiz que ele chamou de gordo. Então, na verdade, é quem ele desafiou, né? E não o quê, né? Não o quê. Que a gente xinga nossos amigos o tempo todo, né? Pois Cara, de xingar, deixa eu te contar uma legal aqui. A primeira vez que eu fui em Fortaleza, eu nunca tinha viajado assim para as capitais do Nordeste, aí para mim tudo era novidade, né? Eu fui Recife, Fortaleza, fui correndo todos. Acho que o único estado que eu não fui foi Roraima até hoje, né? Sim. Ver os venezuelanos lá, né? O resto eu fui todos, cara. Mas lá em Fortaleza, a minha primeira experiência foi muito engraçada, porque eu fui para um acampamento de igreja, aquelas paradas todas, e eu convivendo com os caras muito cearense mesmo, do sotaque, daquela parada toda, né? E aí eu vendo o trato entre eles, e eles ficavam assim, ô macho, vamos não sei o quê, ô macho. E eu assim... Aí perceberam, cara, e eu não consegui segurar, sabe? Eu tentando disfarçar, porque eu tô ligado aos regionalismos, tá? Os sotaques, como lá em Minas a gente tem e tal. Mas aí alguém me puxou no canto e falou assim, por que você ri quando você vê alguém falando macho?
Falei, porque lá em Minas, quando você chama alguém de macho, é porque é o seu macho. Aí o cara falou, mas como é que vocês chamam os amigos, assim, os brothers? Eu falei, de viado. Aí eles, como assim? Eu falei, e detalhe, é uma regra implícita. E não tô dizendo que isso é normatizado, mas em qualquer contexto, se você tem muita intimidade, você fala, ô viado, vamos lá. Isso não é ofensivo. Agora, e tem uma regra não escrita que todo mundo sabe. Nunca se chama um homossexual de viado. A não ser que você e ele também sejam. Aí faz parte daquilo que é a comunicação. Então tá vendo que isso é linguagem. Isso não vai ser fácil de colocar na Constituição. Numa regra. Numa regra. Entendeu? É isso, exatamente isso. Que o vagabundo, Deus me perdoe, do magistrado, muitas vezes finge que não vê isso. Entendeu? Numa sociedade controladora, ele não vê essas exceções, ele não vê a linguagem, ele não vê que o cara tá em cima do palco. Por exemplo, que eu até faço show com ele, Bruno Lambert. Ele fez uma piada sobre ter se relacionado com cadeirante. Tabata Amaral colocou o Ministério Público na cola do cara. O cara perdeu o emprego no Banco Safra. Tá ligado? O cara ela destruiu a vida de uma pessoa que tava fazendo piada com todas as exceções, com toda salvaguarda que fala? Salvaguarda, não sei. O Léo Lins, eu acho que ele deu uma amenizada naquilo que... Ele faz muita piada, cadeirante, Sim. essas coisas. Quando nos cortes que ele publica, ele começou a colocar a câmera um pouco mais aberta. Porque quando focava só nele e ele falando de PCDs de todo tipo, a galera, mas muito pesado. Mas quando você vê um pouquinho aberto e você vê que na primeira fila tem um monte de cadeirante e os caras quase caindo da cadeira de rir. Rindo, Mas é tão ruim precisar disso, né? Mas eu percebi, eu falei assim, olha, quando ele tá mostrando um pouco mais do show... Mais aberto. Porque aquilo lá foi ofensivo para aqueles caras. Os caras pagaram pra ouvir isso, cara. E estão lá rachando o bico, quer tirar foto com ele e tudo mais. E aí fala, mas você gosta de tudo que ele faz? Cara, eu não gosto do que ninguém faz tudo, não é assim. Exato. Eu não gosto nem do que eu faço tudo, então não é desse jeito que as coisas funcionam. Mas se eu não gosto do show, eu não assisto, não vou lá, não consumo. Estamos chegando perto aqui do final. Pô, tá massa o papo, Ariovaldo. Tá legal mesmo, tá divertido, cara. E assim, falar uma coisa rápida, eu sempre tento puxar a sardinha. Você falou em outro podcast sobre Dave Chappelle, que você gostou do especial que ele gravou. Qual foi o especial? Dois me surpreenderam. Um que eu vi uns anos atrás, que ele começa o especial falando assim, eu vou terminar esse especial com a seguinte frase, ainda bem que ela foi estuprada. Quando eu vi isso aí, eu falei, nah... E aí ele muda de assunto e vai, e ele termina a frase com esse. Tá na Netflix, eu não lembro o nome exatamente. Mano. E a hora que ele terminou, o público, a hora que ele falou isso no começo, fez... A hora que ele terminou, o povo aplaudiu em pé. E eu falei, meu Deus, esse cara é um gênio da linguagem. Gênio. Agora, o outro que eu vi, era o último que tinha saído na Netflix, não me lembro o nome também, porque ele tinha dado uma parada, agora ele voltou, né? E é legal que ele fala, eu já sou milionário, eu não preciso disso mesmo, né? Mas o último que ele voltou, que ele fez uma piada com uma pessoa trans, e eu nunca tinha visto alguém ser tão filha da puta, assim, na colocação, e ao mesmo tempo tão sensível. Eu chorei e ri, cara. Eu virei, que era, acho que de uma mãe, que é do mãe, pai, sei lá, que era trans, e no final ficou o filho. Uma situação super delicada. Mas quando terminou, né, e ele, cara, ele sentiu o drama daquela pessoa, sabe? E ainda fez piada depois no negócio. E a pessoa acho que faleceu, e ele deixou como se fosse um recado pro filho, né? Que é criança. Essa pessoa se matou. Daphne. Ele... Mano, eu achei aquilo lá, mas eu falo assim, a sensibilidade dele pra tratar sobre o tema, sabe? Que exatamente isso, que é a definição certa. Ele foi filha da puta com o tema e ao mesmo tempo era uma pessoa que mostrou o lado dele comediante, ó, não vou abrir mão da piada. Mas eu falo, esse filho, quando crescer, porque é criança ainda, mas quando crescer e assistir esse negócio, aí fala assim, minha mãe, meu pai, sei lá como é que vai entender essa história toda, fala assim, putz, foi alguém que foi foda, tá ligado? Foi alguém que representa algo de bom. Agora, o destino dessa pessoa, o suicídio e tudo mais, isso são os acidentes da vida. Agora... O cara que foi capaz de fazer a piada, deixar um testemunho tão sensível, cara. A respeito dessa pessoa. Mano, eu virei aquilo lá e falei, esse cara é um gênio. Que essa é uma pessoa mais politicamente correta, seria protocolar, seria burocrática, mas não seria tão
tão genuína que nem ele falando dela, porque eu não me lembro exatamente o que ele fala, porque eu assisti esse especial também, mas ele fala que ela tirou a própria vida e ao mesmo tempo ele vai procurar saber dele, do filho e tal. E ela, inclusive, abriu um show dele. Entendeu? Que, pô, pra Dave Chappelle, talvez pra mim, eu acho que é o maior nome do stand-up hoje, assim, e com certeza tá no top 5 de maiores comediantes de stand-up dos Estados Unidos, que não é pouca coisa, não. Porque os gênios do stand-up vêm de lá. Uhum. E lá é uma arte que tá desde os anos 60. E teve impacto cultural. Por exemplo, Lenny Bruce era de uma época, que é um dos primeiros, que ele foi preso por falar fuck, velho, nos textos dele. Então esse cara, ele militou em prol da liberdade de expressão. E hoje lá não cabe processo, né? Por conta de praticamente nada, né? Entendeu? Eu não sei que com esse crescimento da cultura woke, se ainda tá tão... Eu não tenho certeza, mas lá com certeza é muito mais... essa discussão tá muito mais avançada que aqui no Brasil, e lá é muito mais elástico do que aqui, né? Só que aí tá, o cara tá lá no topo e uma comediante, que era trans, que abriu o show do cara. Então aquilo pra ela certamente foi um marcante. Então um dos melhores... É tipo assim, ó, vou jogar uma pelada com Pelé. Hoje mais não, né? Mas alguns tempos atrás... Pô, quem não queria jogar uma pelada com Pelé? Quem não queria jogar uma bola com o Ronaldo Fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho? E foi legal porque, tipo, ele, na zoeira e tudo mais, é o lance que a gente tava falando aqui no começo. Ele mostra claramente que ele aprendeu a respeitar as pessoas sem respeitar absolutamente mais nada. Afinal, isso. O resto são as escolhas da vida da pessoa. Então, ele não concorda com nada, como a gente não tem que concordar. Sabe... A maioria o meio artístico é muito avesso à fé, né? A maioria dos comediantes que eu gosto são ateus. Tipo, Rick Gervais, que fez The Office, ele é ateu. E ele é muito bom, né, cara? É, muito bom. Cara, quando eu vi aqueles caras falando do que eu mais acredito no mundo, que é a minha fé, falando do meu Deus, e eu falar, opinião dele, eu não vou me deixar afetar. Não vai abalar a minha fé, mas ele tem o direito de falar o que ele quer. Eu aprendo a rir de mim, eu aprendo a rir do outro, eu aprendo a rir da minha miséria e da miséria do outro. Só que é isso, cara. A comédia é meio que... Pô, se você tolera a comédia, irmão, você vai tolerar outra coisa. Você vai ser menos intolerante. Com certeza. Até com assunto bobo. Eu não tô dizendo que o comediante ele tem que ser... Não tem que ser todo mundo. Tem que ter a pretensão de ser Dave Chappelle, não. De ser um cara culto. O comediante pode falar de bunda, de pum, do que for. Besteira. Mas em algum momento ele vai pisar no calo de alguém. E essa é a contribuição positiva, além do riso. Porque primeiro vem o riso. Porque quando o comediante fica muito pretencioso, não sou um filósofo, fica um bosta. Com certeza. Cara, os Trapalhões. A galera fica, mas era um humor infantil de circo. Não, peraí. Eu assisti isso nos anos 80. Eu era criança que tinha que ir 7 horas assistir os Trapalhões, porque às 8 ia começar o Fantástico. Era o horário nobre da parada. Sim. Os caras, mano, zoavam com política pesado. E não era com o ministro do STF. Era com os generais, cara. Falando antes da redemocratização. Sim. E aí? Talvez os generais riram disso aí. Com certeza. E aí, o que acontece? O que era um humor interessante? Tinha uma ironia, cara. O Jô Soares fazia isso também, cara. Zoava com os generais. Era uma ironia. E aí era legal porque a criança ria da parte circense, o adulto ria da ironia, do eufemismo, daquelas paradas todas, né? E aí hoje o que eu acho estranho é que aquilo já tá politicamente incorreto. Trapalhões não caberia, cara, mais. Cara, o perfeito do humor é isso, cara. O melhor humorista é aquele que faz a criança rir e o adulto pegar. Cara, eu tava assistindo um desenho animado, era os Pinguins de Madagascar, né? Pô, acho que aquele desenho é bem legal. Aí eles estavam falando alguma coisa sobre amizade. Um deles falava assim, não, amigo é só o inimigo que não te atacou ainda. Eu falei, pô, aquilo é tão refinado, Teve outro desenho, Poderoso Chefinho, que eu tava assistindo, aí eles meio que estavam pegando bebês problemáticos e tentando educar, parece, para que a popularidade dos bebês superasse a dos cachorros. Era uma parada assim, que a agência deles... Esse eu não assisti, não. Aí eles falavam assim, uma criança falava, mas você tem que entender ele, porque você sabe o que ele passa em casa, não sei o quê. Aí o outro fala, então seu irmão agora é um liberal. Tipo, você pega a crítica ali, tipo, a sociedade que corrompe.
Corre pra beber, eu assisto com minha filha, eu falo, pô, que... Mas os pais... Isso foi uma sacada dos desenhos de umas décadas pra cá, né? Você vai pra levar seu filho e você racha o bico de rir de coisas que as crianças não entendem. De coisas que as crianças não entendem. É pra pegar todo mundo. Tem gente que é muito boa, cara. Eu espero um dia chegar nesse nível de inteligência pra criar coisas boas assim. Por enquanto, eu ainda sou um pouco rasteiro, eu sou um pouco... É bom que você ser burro, que você não se ponta muita pressão. Não, bom é fingir que é burro, cara. Aí funciona mais legal, tá ligado? É mais legal você fingir que é burro num mundo onde todo mundo se acha inteligente do que o contrário. Fingir inteligente onde todo mundo é burro, né? É patético, cara. É patético. Eu vejo uns podcasts que tem umas figuras assim que são pretensiosos. Não, porque o brasileiro médio não... Tá bom, dá pra ver que a maioria é burra. Mas se coloca como burro em algum momento ali. Porque você é em algum momento. Mas quando você vê a sociedade de cima, você só se torna patético, brother. É o conceito dessa generalização que não é inclusiva, ele nunca se inclui nela. Não, É o crente que só tem pecado o outro, né? Mas você falando até da linguagem e do academicismo, essas questões todas, né? E da relação com ateus, de você ver o ateu falando e você não se ofender. Sim. Cara, a primeira vez que eu li Nietzsche, peguei um livrinho lá que é o Anticristo. Eu falei... Putz, a galera fala tanto de Nietzsche, eu já vou logo na ferida para depois eu ver o que eu me interessava. E da mesma maneira que você, eu sou curioso. Eu não sou um acadêmico, eu estudava na área de TI, cara, tá ligado? Sim. Foi o que eu fui fazer faculdade, engenharia e tudo mais. Eu não tenho formação teológica, por isso que eu sou recondicionado e não reformado, né? Mas aí o que acontece? Eu lendo Nietzsche, eu fiquei surpreso de ver a percepção dele e a crítica a Deus. A crítica dele nunca me ofende, a crítica dele é dele. Então, por isso que eu consigo lidar. Aí ele tem um comentário genial. Ele fala assim, o cristianismo é a antítese da ordem natural das coisas. Porque na ordem natural, o mais fraco, o menos adaptado, a ordem darwinista, hein? Esse cara tem que morrer. E o mais forte tem que prevalecer. Para quê? Para aprimorar a espécie, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Ele fala, aí vem o Cristo desse povo... E ele ensina um caminho onde o mais forte dá a vida voluntariamente pelo mais fraco. Cara, a hora que eu li isso, e ele falando que ele acha isso um absurdo, quando eu li isso, eu aplaudi. E eu falei, mano, Nietzsche chutou a bola e pegou na trave. Ele te tornou mais cristão do que... Ele entendeu. Ele só não entendeu o porquê. Por quê? Mas ele entendeu. Inclusive, ele fala que a moral cristã, ele chama de moral escrava, né? Que é uma ética Eu nunca li, não. Eu li resumo. Que ele chama essa visão de tipo uma moral que surge da inveja, né? Como você não é o mais forte, você vai saudar o fraco. É a visão materialista que não entende o superior. Um referencial absoluto. Absoluto. Né? Não vai entender o amor puro. Então, na verdade, ele tá fazendo uma análise genuína. Porque sincero. A gente pode virar. Quando ele fala Deus está morto, ele tá falando do quê? Ele não consegue enxergar esse referencial absoluto, o logos divino. Então, o que ele está falando, eu concordo. Tá morto mesmo. E se você gastar a vida para esse negócio aí que tá morto e não pro Deus da Escritura, você tá perdendo seu tempo, cara. Colecionando mais uma pro seu currículo. Aliás, eu nem recomendo que o cara seja cristão se ele for pra esse lado. É uma péssima religião, velho. Vai para aquelas que pode ter um monte de mulher no céu e tudo mais. Se é que você quer isso, né? Que hoje, com o ponto do jeito que tá o público jovem, é difícil. Será que eles estão contextualizando lá também? O cara, quando morrer, vai ter um monte de homens lá, cara? Nunca havia pensado nessa possibilidade. Né? O cara... isso que... Eu falei que uma vez que eu tava conversando com esses caras do que... vou morrer, vou encontrar não sei quantas virgens. Pô, é muito otimismo do jeito que o mundo tá. Hoje em dia, você encontrar tantas, 70 pra cada... Não faz absurdo, né? E outra, vai ter sogras lá também? Eu fico pensando nisso, né? Pois é, né? Que aí eu leio assim, Salomão teve lá 700 esposas, 300 concubinas. Aí eu falo, todas eram órfãs? Então, às vezes os negócios... Senão eu entendo a loucura de Salomão ali, né? Eu tenho que colocar os limites, às vezes, no meu humor por causa disso, pra eu não acabar... Eu tava assistindo The Chosen, né, com minha esposa e tal. Aí o Jesus vai ressuscitar a sogra de Pedro, né? Aí eu falei pra ela, esse milagre não foi tão bom, não. Não foi, mano. Você entende porque que Pedro vira um homem irado, um homem nervoso. Pois é. E quão Jesus enfureceu o dono de... Como é que chama, rapaz? Quando o cara tem aquela loja de caixão, como é o nome? De funerária. Funerária, hein? Ressuscitando gente. Pô, velho, trouxe Lázaro de volta. Daqui a pouco ele voltou depois de 3 dias. Enfureceu, a galera ganhava dinheiro com isso aí, hein? Cara... Deixou o mercado quebrado. Jesus veio detonando essa parada toda, né, cara?
Ariovaldo, cara, foi muito legal o papo. Queria continuar. A gente nem falou sobre música, que eu imaginei falar alguma coisa. Talvez numa próxima. Eu acho que a gente tem que liberar o estúdio aqui, porque Eric vai já. A gente vai almoçar e Eric também vai almoçar aí. Cara, pra galera, sei lá, te encontrar no seu ministério, nas suas redes sociais, além dos seus livros, cara, o que é que você tem produzido aí pra galera te conhecer seu trampo mais? Eu tô trabalhando muito mais em bastidores, às vezes, do que com conteúdos muito públicos, né? Na época do Facebook, cara, eu tava quase 200 mil seguidores, aquela parada, eu encontrei a fórmula do sucesso, mas minha vida virou um inferno, cara. Sim. Qualquer merda que você fala, tem gente te defendendo, gente te atacando, e eu via que as pessoas não tinham um compromisso com aquilo realmente que eu estava fazendo. Sim. Aí eu migrei no Instagram, trocentos anos, abandonei meu Facebook, eu tô em todas as redes, mas eu tô usando basicamente só o Instagram, é Ariovaldo JR, tudo junto lá. E eu trabalhei até para reduzir seguidores. Eu quero trabalhar com um grau de engajamento. Então, hoje de conteúdo, cara, eu tenho um Instagram. De vez em quando eu monto alguns projetos de mentoria, grupos de estudo fechado, coisas menores. Eu não massifiquei isso para um formato de curso e tudo mais, porque seria muito bom para monetizar, mas não é o meu interesse no momento. O meu interesse é mais trabalhar coisas mais relacionais, grupos menores e tudo mais. Agora, conteúdo meu em YouTube e no Instagram tem não é pouco não, cara. Boa. E vai achar eu em todas as épocas, né? Se eu tiver gordo, que eu fiz cirurgia bariátrica tem 6 anos, né? Sim. Então, se eu tiver gordo, você vai pegar outras épocas que eu comecei a escrever esse texto. Ariovaldo do Velho Testamento. Aí, se eu tiver magro, já é conteúdo mais recente e tudo mais, né? Eu sou pastor de uma igreja local que existe, faço parte de um ministério que está espalhado em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em São Paulo. E talvez hoje o foco principal do que eu tenho trabalhado é contato com as pessoas, cara. Então, quem tiver interesse, me segue aí no Instagram, manda mensagem, eu respondo. Ainda dá para responder. Fechou. E o principal é isso daí. Esse material da Bíblia, por exemplo, na época que eu falei televisão e tudo mais, ele tá à venda em saldaterra.org. Saldaterra.org. Tá lá no site. Agora, eu não impulsionei, porque desde que isso aí saiu impresso, que tem uns 3 anos, cara, eu tô querendo deixar mais baixo. Eu vendo toda semana eu tô vendendo. Sim. Mas é que eu falo, eu não estou trabalhando hoje pela mídia que eu trabalhei no passado. Sim, boa. Entendeu? Assim eu não vou preso quando eu chamar alguém de gordo ou algo do tipo, né? É verdade. E assim, só para finalizar, uma mensagem de Cristo que é inevitável para falar, para deixar pra galera aí. Bom, pra galera, olha, se o cara tá desanimado com Deus, com espiritualidade, decepcionado com a igreja, ou acha que essa parada toda é viagem, você precisa procurar um pouquinho melhor. Cuidado com o que você vê da mídia, cuidado com aquilo que são essas referências que pintaram para nós. Tem muita gente boa, tem muita igreja boa. E o começo disso é começar a ler a Escritura mesmo, pegar o Novo Testamento e lendo e visitar as comunidades tentando ter um bom relacionamento. Por exemplo, aqui em São Paulo, até o Rodrigo aqui, que é pastor, que é meu amigo, eu falo para os caras assim, a igreja que eles têm de perfil aqui não tem nada a ver com a igreja que nós temos do mesmo ministério lá em Uberlândia. Agora, toda vez que alguém me pede uma indicação de igreja, eu falo para os caras assim, não vá ao culto e tire uma referência pelo culto. Falei, você vai lá, você procura o Rodrigo, você toma um café com esse cara. Se você sentar com ele e aí vocês conversarem, você vai ver que muda tudo. Então a minha dica, se você tá, sei lá, triste, sozinho, desanimado, acha que esse negócio é todo balela e há um anseio por Deus, a gente só pode desejar a Deus se Deus desejou a gente primeiro. Agora, nessa busca, você precisa fazer isso que eu estou falando aqui, que o Rodrigo é essa referência para mim aqui em São Paulo. Você precisa vir pegar informação para ir lá e conversar com esse cara. Porque tirar referência por culto, aquilo lá é a cereja de uma construção toda. Sim. Tirar referência pelo quanto que o lugar te serve é muito ruim. Tirar referência por esse tanto de coisa que estão falando em nome de Deus, mas você não quiser ter uma relação mesmo, eu acho que é um tiro no pé. Então, assim, não desanime. Tudo parece ruim, acredite, tem um remanescente que não é pequeno, é grande, é uma expressão extraordinária. E se você viajar um pouquinho e começar a dar os rolês aí, você vai ver. Quando eu viajo, eu sempre volto para casa animado, cara. Porque eu também não tô fazendo muita força para colar nos grandes congressos. Já participei de muitos. Não tô fazendo esse corre. Agora, a galera de verdade existe. Existe. E esse negócio de Deus, eu falo pra galera, se eu tivesse consciência do que eu vivi, esses 20 e tantos anos, se eu soubesse o que seria no primeiro dia, eu teria desistido no primeiro dia. Que é o que você falou, ser cristão não é brincadeira.
Mas olhando agora para trás, eu fico, cara, eu tô pronto. Agora pode mandar tijolada no peito que eu mato e chuto pro gol. E isso é só graça de Deus. Amém. Então quem tem esse anseio e fala assim, rapaz, eu preciso de Deus, continua procurando. Se eu puder ajudar, manda mensagem aí, tamo aí. Não desiste. Desistir para nós não é opção, cara. Não tem jeito. Nós vamos voltar para onde? Exato. É isso daí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Se inscreva, curta, compartilhe. Quer conhecer mais o conteúdo de Ariovaldo? Siga-o na rede social. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. E esse foi mais um Fora da Caverna podcast com Ariovaldo Júnior. Tamo junto.